Bom dia a todos, prazer, obrigado pela presença, né? A presença física de vocês e cumprimentar também os nossos colegas que estão nos assistindo pelo YouTube, né? Cumprimento os nossos presidentes de subseção, na pessoa do doutor, como vai? Tudo bem? A pessoa do doutor Rodrigo Ferreira, que é o nosso presidente digital lá de Teresópolis. Nós estamos ao vivo no YouTube também, né? Agradecer também a presença dos nossos conselheiros, que aqui é representado pela doutora Paula Vergueiro, pela doutora Raquel Castro, né? É gostoso ter os nossos colegas aqui prestigiando os nossos eventos, né? Bruno Barata, prazer fazer mais uma vez um encontro em parceria com a Comissão de Relações Internacionais, que nós conjugamos os mesmos desejos acadêmicos e éticos também, né? De trabalhar junto, espetacular, Isabel, parabéns pela primeira palestra. Tá? Bem, eu presido a Comissão de Direito e TI. Nós estamos, desde o início da gestão do presidente Felipe, há 5 anos na estrada da inclusão digital. Estava até brincando com o Rodrigo aqui, como que nós rodamos os estados para trazer os nossos colegas, os nossos advogados, aprender a nossa advocacia, a aprender a incorporar a tecnologia e entender a tecnologia como aliada do exercício da profissão, né? Não é fácil, nós temos uma escola de inclusão digital aqui no 8º andar, que eu até convido vocês a conhecerem, onde temos aulas semanais e constantes, né? Há 3 anos que foi inaugurada a escola, de peticionamento eletrônico diretamente no sistema do TJ, no sistema da Federal, no sistema do TRE, e também aula de informática básica para advogado. Nós estamos ensinando o advogado a trabalhar com PDF, a cortar o PDF, ou seja, nós não temos ainda, na verdade, nenhuma escola de direito, né, Eduardo, que nos prepare para a tecnologia. Nós não temos nem aula de processo eletrônico na faculdade, que dirá com tecnologia. Ou seja, nós esperamos que isso seja encarado, não é, pelas graduações, e nós temos que cuidar institucionalmente falando também, a obrigação institucional da OAB de encaminhar os seus advogados. Somos 153 mil advogados ativos no Rio de Janeiro, mais de 1 milhão no Brasil, né? A OAB Rio é conhecida e reconhecida até como Prêmio Novare no trabalho de inclusão digital da advocacia, e nós sabemos que, por enquanto, a tecnologia ainda não é acessível para a massa da advocacia, não é? E que isso não continue a significar um privilégio de elite, né? A OAB trabalha com a grande massa da advocacia, e essa a nossa obrigação de encaminhar, de ajudar e entender, fazer o advogado entender que a tecnologia ela é nossa aliada, não é? O nosso presidente Felipe Santa Cruz, graças a ele, com todo o apoio que ele sempre nos deu incondicional, nós conseguimos fazer esse trabalho. E o presidente da Comissão de Prerrogativa, que abriu o evento, o doutor Luciano Bandeira, trabalha exaustivamente na questão da prerrogativa, e a sua comissão estadual, ela é a única, se eu não me engano, Gilberto, que tem uma coordenação de violação tecnológica de prerrogativa. Porque isso tem acontecido e cada vez mais, né? A partir do momento que eu não consigo acessar a justiça porque o sistema está fora do ar, ou que houve um problema no sistema, na verdade o problema é sempre técnico, nós estamos falando de impedimento de acesso à justiça, né? Então o nosso trabalho, que eu quero que vocês entendam, é institucional, né? De ajudar, não, de estar junto com o advogado. Então, hoje, essa nossa evento, ele veio justamente para isso, para pensar, e não é a advocacia do futuro, não, nós estamos falando da advocacia do presente. Já existiu evento, já aconteceram eventos da advocacia
inteligência artificial e o Poder Judiciário, inteligência artificial na Advocacia Geral da União, inteligência artificial no Ministério Público, e nós estamos aqui pela primeira vez discutindo a inteligência artificial para a advocacia, a visão do advogado para o exercício da advocacia. Bem, nós vamos passar a palavra agora para os nossos palestrantes, mas antes eu quero agradecer a carinhosa presença do nosso querido amigo doutor Gilberto Marques Bruno, da OAB de São Paulo, juntamente com a sua família, a doutora Mary, e nosso decano, o doutor José Carlos. Muito obrigado. Depois, doutor, vou passar a palavra, então, agora para você. Gilberto, você dá cumprimentar. Bom dia a todos e a todas. Querida Ana Amélia, é uma satisfação muito grande revê-la. Nós nos conhecemos há algum tempo, não vou dizer muito tempo, evidentemente, mas antes dessas questões ligadas à OAB. Então, de qualquer forma, a amizade e o carinho que tenho pela doutora Ana Amélia é uma coisa que transcende as questões de ordem institucional, e por essa razão nós fizemos questão hoje de aqui estar para reencontrá-la e prestigiar os colegas da advocacia do Rio de Janeiro. Eu acredito que este evento é de fundamental importância, já que a questão da tecnologia, a cada dia que passa, se envolve no dia a dia do nosso exercício profissional, e fico feliz em saber dessa iniciativa da Comissão de Prerrogativas, no sentido de ter hoje um segmento específico para tratar deste tema, pois, como bem disse a doutora Ana Amélia, não há dúvida alguma, a cada oscilação de sistema, a cada momento que ele sai do ar, de certa forma, nós, advogados, estamos sendo impedidos de atuar e buscar a justiça em prol de nossos constituintes. É uma alegria muito grande, eu agradeço a menção, o carinho, a receptividade, e devolvo-lhe a palavra para não ofuscar, evidentemente, as brilhantes palestras que teremos ainda há pouco. Muito obrigado, doutora Ana Amélia, foi muito bom, e é muito bom estar passando esse dia aqui na OAB do Rio. Muito obrigada, Gilberto. Prazer é nosso. Vamos começar, então, agora a primeira palestra com o Rodrigo Bueno, que é diretor-geral da LexNex no Brasil e tem MBA pelo Instituto de Tecnologia de Nova York. Rodrigo, com você. Vamos lá. Bom dia a todos. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Cumprimentando aqui todos os membros da mesa. Eu vim, desde que o Bruno me fez o convite, eu vim pensando que raios eu vinha dizer para vocês aqui. Vocês me desculpem, eu não falo advoguês, eu sou jornalista de formação, então eu tenho certas dificuldades de falar tão bonito, mas vamos embora. E ainda no avião, vindo para cá, eu não tinha conseguido achar exatamente o tema, porque o assunto é muito sensível, né? Parece que existe agora uma ameaça pairando a profissão. E essa ameaça chama-se tecnologia. E o que essa tecnologia pode fazer com os advogados e onde é que a gente vai parar com isso? Eu espero que as palestras que a gente tem assistido de manhã no primeiro painel elas já tenham ajudado a dar uma soltada no corpo de todo mundo, porque o que eu vou falar não é bom. Mas vamos embora. Vamos primeiro falar sobre a LexNex e por que raios eu estou aqui. A LexNex é a líder global de provimento de informação e solução para advogados. Nós somos parte do grupo Reed Elsevier, e o grupo Reed Elsevier é um grupo de 10 bilhões de dólares vendendo informação. Então, no Brasil, a gente teve uma primeira encarnação há muitíssimos anos, que não deu muito certo, porque demorou um tempinho para o pessoal descobrir que advogado brasileiro não paga por informação. E essa é uma realidade. E essa é uma realidade que se sustenta até hoje. E fica difícil para uma empresa que vende informação existir num país com um cliente que não paga por essa informação, ou que resiste bastante em pagar. Mas os americanos são teimosos, e a gente voltou para cá, graças a Deus. Eu agradeço muito a decisão deles da gente ter voltado, porque eu acho que tem muita coisa para ser feita no país. A gente está aqui desde 2014, e desde 2014 a gente vem tentando entender esse animal que chama-se advogado brasileiro. O que vocês querem? O que vocês desejam? O que vocês estão procurando? Quais são as dificuldades de vocês no trabalho diário? Se eu compartilhar, e eu vou compartilhar mais para o final da apresentação, algumas das nossas conclusões, pode ser que elas sejam um pouco surpreendentes. Eu posso garantir que elas foram para mim.
Mas vamos lá, eu quero abordar 4 pontos. Primeiro, a gente poder falar sobre o que é a tecnologia, né? E dizer que tecnologia ela é meio, ela não é fim. Então, ninguém tem que ter medo da tecnologia. A tecnologia ela já foi, em algum determinado momento, somente você poder publicar numa prensa móvel, como Gutenberg fez. Então, a gente não precisa ter medo dela. Ela já acontece, ela vai continuar acontecendo, e ela está acontecendo no Brasil, essa revolução tecnológica que parece que está acontecendo muito fortemente nos últimos 6 meses, com o aparecimento de todas as legal techs e tudo mais, ela já acontece no Brasil há muitíssimo tempo. E o Brasil, na realidade, lidera, se comparado com outros países do mundo, uma série de esforços de tecnologia que a gente nem tem notícia. E aí vem a pergunta, quem é que lidera isso? Quem é que patrocina isso? Porque, no final das contas, nenhuma empresa vai vir para cá, ou nenhuma empresa vai ser constituída no Brasil para fazer soluções para advogados se ela não vir uma maneira de monetizar isso, de ganhar dinheiro com aquilo. Existe todo um trabalho pro bono, mas ele tem um limite, né? E, por último, que eu acho que é o grande desafio, efetivamente, e a doutora Ana Amélia já tinha entrado nesse assunto, é como é que a gente faz isso ficar disponível para todo mundo. O drama maior da tecnologia, ou do uso da tecnologia, ou da disseminação da tecnologia, não é que ele vai acabar com a função do advogado. É que alguns advogados não vão ter função. E a função não é que eles não vão ter mais trabalho para fazer, é que eles vão ficar tão para trás que eles vão ser analfabetos dentro da nova advocacia que vai ser feita. E eu começo já dizendo para vocês, é inexorável, vai acontecer. E está acontecendo no mundo inteiro. Então a gente pode escolher fazer uma resistência ativa, uma resistência combativa e tem uma série de questões absolutamente reais e verdadeiras de ética que a gente precisa abordar, mas muitas delas podem ser somente uma maneira da gente proteger o nosso próprio queijo. Então vamos tentar não proteger o queijo, vamos tentar descobrir como é que a gente faz isso funcionar melhor para a gente, né? Então, primeiro falando sobre essa questão de tecnologia ser meio e não ser fim. É muito interessante a gente imaginar que todos vocês têm provavelmente um smartphone no seu bolso. A maior parte de vocês tem uma conta do Netflix, boa parte de vocês pode ter uma conta do Spotify, vocês usam o Facebook, vocês falam com seus clientes via WhatsApp. Então, vocês são grandes usuários de tecnologia. E um dos nossos palestrantes falou exatamente isso. É muito mais difícil a gente imaginar a tecnologia sendo usada dentro das nossas 4 paredes do escritório, mas a gente já usa essa tecnologia e tecnologias avançadíssimas, inclusive a grande palavra da moda, que é AI, né, inteligência artificial, vocês usam todo dia quando vocês acessam o Netflix, que está colhendo 1 milhão de dados de vocês para sugerir aquele filme e não aquele outro. Então vocês já são parte disso. Vocês já entendem que a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. Então a gente não deveria se assustar com isso. E por que a tecnologia ela não é um fim em si? Porque o que o advogado faz, no final das contas? Qual é a principal função de vocês? É escrever documento, apesar do nome ainda ser escritório de advocacia, vale lembrar que escritório vem de escrever. Então, a gente pensa que a função do advogado, para todo mundo que não é advogado, a gente pensa que a função do advogado é ficar escrevendo o tempo inteiro, né? E não, na realidade, a função de vocês é aconselhar. A função de vocês, o trabalho, a inteligência, o diferencial de um para outro, não está na sua capacidade de escrever mais ou menos rápido, e sim está na sua capacidade de dar um conselho melhor ou pior para o seu cliente. Está na sua capacidade de produzir um contrato melhor, está na sua capacidade de ter uma ideia diferente, de abordar um problema de uma forma diferente. E aí que vem um pedaço interessante. Tecnologia nenhuma no mundo vai ser capaz jamais de substituir a função cognitiva do cérebro. Essa é uma discussão que vem existindo desde 1700, quando Charles Babbage fez a primeira máquina de calcular. Então, ela não é nova. O laboratório do MIT de inteligência artificial, vocês sabem que ano ele foi fundado? Em 1953. Essa discussão ela não é nova, gente. Ela pode ser que esteja batendo na nossa porta agora e a gente esteja prestando mais atenção para ela, mas a gente convive com isso há muito tempo. Então, naturalmente, a primeira reação de todo mundo é ficar meio tenso, meio nervoso. Mas, com o tempo, a gente vai entendendo que aquilo não substitui o que é de essência nossa, que é a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de relacionar coisas diferentes, a nossa capacidade de lidar com dados não estruturados, lidar com informações não estruturadas e juntá-las com informações estruturadas. Então, a tecnologia ela nos ajuda, mas ela não é um fim em si. Então, tendo dito isso, aí vem a primeira bomba para vocês. Isso já acontece no Brasil há muito tempo.
Eu não sei qual é o grande susto que a gente tem hoje, mas as empresas que trabalham com mining de dados no Brasil, mining de dados é a gente extrair dados de documentos públicos, elas existem, elas são uma indústria bastante forte há muito tempo no Brasil. Então, empresas como a Exxon, como a Courier, como, sei lá, quantas outras a gente pode mencionar aí, a Fint, por aí vai, elas já fazem isso. E elas já ganham bastante dinheiro com isso. Elas não chegaram no ponto ainda, quem sabe, de uma automatização, como a gente imagina que eventualmente vai acontecer. Mas elas já fizeram o primeiro passo. Isso é uma coisa muito interessante, porque o Brasil realmente lidera nesse sentido. A questão do acesso à informação no Brasil, ele ser muito fácil, né? Você praticamente está com tudo disponível, fica muito fácil para você botar um robozinho lá, crawleando dados, e tentando identificar nome de juiz, nome das partes, data, qual é o tipo da ação e por aí vai. Isso já acontece. Então, se já acontece, quem é que está patrocinando isso? E aí é que vem, quem sabe, a segunda grande surpresa. Quem está patrocinando saúde são os potenciais clientes de vocês. São os departamentos jurídicos, gente. Ou vocês acham que o Itaú diminui a quantidade de advogados que eles têm lá dentro a troco de quê? A função fim do Banco Itaú não é ter advogados. A função fim do Banco Itaú é ganhar dinheiro com a gente, mas enfim. O que eles vão lá e fazem? Eles contratam uma empresa que vai começar a fazer mineração de dados e fazer a inserção automática nos sistemas de RP para ele fazer provisionamento. Mas isso não aconteceu no ano passado. Já está acontecendo há 10 anos. Qualquer grande empresa de consumo hoje tem uma solução dessas, ou várias. Todos os bancos têm uma solução dessas, ou várias. E por que eles têm essa solução? Porque eles descobriram que boa parte desse trabalho era um trabalho repetitivo, que na realidade exigia muito pouco da cabeça do advogado. O advogado não tinha que fazer nada ali, efetivamente. O advogado estava pegando o dado de um lado, movendo o dado para o outro. Tira da coluna A, bota na coluna B. E quem sabe, no meio do caminho, ele tem inserido alguma coisinha específica ali, mas muito pouco. Então, essencialmente, era isso. Então, esse é o primeiro grande patrocinador, são os departamentos jurídicos. E eles vão continuar a ser grandes patrocinadores. E boa parte dos esforços que a gente vê hoje no Brasil a respeito de inteligência artificial, eles são patrocinados pelos departamentos jurídicos das grandes empresas. E por que elas fazem isso? Porque para elas a gente está falando de bilhões de reais. O provimento de ações trabalhistas de um grande banco no Brasil, ele é da casa de R$ 1 bilhão. Então, qualquer 10% que você tira porque você ajudou o cara a fazer um provimento melhor, ou mais ainda, ajudou a fazer agora uma mediação e resolver o problema fora da justiça, representa muito dinheiro para ele. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que encarar. O problema não é a tecnologia, o problema é a necessidade do seu cliente. Vamos botar o problema efetivamente no seu quadro certo. O segundo grande patrocinador, por incrível que pareça, é o Estado brasileiro. Quem patrocina boa parte dos esforços que existe hoje para a automação de dados e inteligência artificial é o judiciário, são os governos, porque eles têm que lidar com uma quantidade tão maciça e tão massiva de dados que eles não têm alternativa a não ser fazer isso. Eu estava 2 ou 3 semanas numa palestra nos Estados Unidos, não, desculpa, em São Paulo, e a CTO do Tribunal de Justiça de São Paulo estava contando para a gente do caso que um imóvel literalmente desmoronou sob o peso dos processos que estavam lá armazenados. Literalmente isso aconteceu, né? Então, se você não começa a endereçar esse problema utilizando a tecnologia, você não vai ter fim para isso. E aí também vale a pena, dentro dessa discussão, e valeria a pena a gente ficar aqui mais 10 sessões dessas só falando nisso, vale a pena a gente lembrar de uma das coisas que o professor Peter falou. Quem sabe a solução para você diminuir o problema no judiciário não seja dar mais tecnologia, e sim dar menos acesso a causas que são muitas vezes tão baratas. Mas eu não vou nem entrar nessa discussão porque vocês entendem disso e eu não. Então eu fico na minha. Mas quem patrocina efetivamente é isso. Dou mais exemplo para vocês. Uma das iniciativas mais fortes de inteligência artificial, a primeira iniciativa grande de que se tem notícia no Brasil que faz montar documentos automaticamente, ela está sendo patrocinada pela Procuradoria-Geral no Distrito Federal. Não é pela LexisNexis. Eu queria muito que tivesse sido pela LexisNexis. Não é por nenhum de vocês, advogados. Nenhum de vocês pediu isso para a gente.
Vale a pena dizer isso para vocês, a gente faz muita pesquisa de mercado com advogados júniores, sêniores, de grandes escritórios, de pequenos escritórios, e o máximo que nós recebemos em pedido de tecnologia de vocês até hoje, e eu sou a maior empresa de tecnologia do mundo nisso, foi que a gente tivesse uma busca melhor. Então, existe uma desconexão entre vocês, profissionais, o que os seus clientes estão pedindo ou estão exigindo de vocês, e principalmente no que a tecnologia já pode dar para vocês para fazer o trabalho de vocês melhor. Olha, só para falar, eu avisei todos vocês que a minha palestra não era bonitinha, tá? Então, mas a minha função aqui é realmente primeiro pintar o quadro negro para depois poder a gente falar um pouco do que pode ser feito. Por último, e o que é mais complicado de falar, é como é que a gente faz isso ficar mais disponível para todos. Aí eu vou pegar aqui os meus slidezinhos, só para mostrar umas coisas para vocês. Vocês me perdoem, isso aqui está tudo em inglês, é porque realmente eu não tive tempo de fazer os slides em português. Isso aqui é o que eu apresento para os americanos, tá? Então, estou mostrando para vocês a mesma coisa que eu apresento para a LexisNexis Mundial. A indústria brasileira, não a indústria do judiciário, a indústria de serviços jurídicos no Brasil, ela é estimada hoje em torno de 7,6 bilhões de dólares. Isso é muito bilhão de dólar. Tá? Muito bem. Essa indústria de 7,6 bilhões de dólares, ela está dividida aí em torno desses 1 milhão de advogados. Mas, vamos começar aí. 1 milhão de advogados registrados na ordem, que efetivamente estão militando e estão trabalhando, a gente estima que não chegue a metade disso. Tá? Tem muito advogado que mantém a sua OAB, mas não milita. Tá? Muito bem. Desses que estão, lá que estão aqui no vermelhinho, os 52% que estão efetivamente militando, eles gastam hoje em dia 316 milhões de dólares no mercado, no meu mercado, de soluções para o mercado jurídico. Muito bem. Metade disso, como vocês podem ver, é financiado pelo governo. Onde é que está isso? Isso está em todos os sites que fornecem jurisprudência gratuita para vocês. Isso está no Congresso, que dá toda a legislação brasileira gratuita para vocês, com um trabalho bastante bem feito de consolidação. Isso está em todos os sites de todas as agências que vocês possam imaginar, que publicam toda a sua informação hoje lá dentro. Isso custa dinheiro, isso custa o nosso dinheiro como contribuintes. E esse dinheiro está sendo gasto desse jeito. By the way, está sendo gasto de uma forma absolutamente descentralizada. Não existe uma empresa no Brasil que tenha um monopólio, que tenha uma posição dominante nisso. Tá? O governo, cada TJ contrata de acordo com a sua cabeça. Cada agência contrata de acordo com a sua cabeça. E pior, e aí vamos lá, vamos falar com os advogados. O que vocês preferiam? Que vocês decidissem como vocês poderiam buscar pela jurisprudência ou com algum desembargador que nunca teve que procurar por uma jurisprudência decidisse isso por vocês? Mas é o que acontece. Quem define a tecnologia de um determinado TJ é o CTO daquele TJ, é a pessoa responsável pela tecnologia, e o juiz. E muitas vezes o juiz não teve nenhum treinamento em tecnologia, nunca teve que fazer uma pesquisa de tecnologia na vida, e quem tem que... porque tem assessor, e quem tem que lidar com isso são os advogados, que aí ficam lá. A gente fala muito que no Brasil é o único lugar em que o Google é uma pessoa para o mercado jurídico. Dentro de cada escritório, você tem aquela pessoa que sabe tudo de como busca no TJ, o outro que sabe tudo de como é que busca na CVM, o outro que sabe tudo de como é que você busca no site do Planalto. Você tem que saber os caminhos, os meandros. Aí a pessoa vai embora, causa o pânico no escritório. Meu Deus do céu, o que vamos fazer? Mas, enfim. O outro lado da pizza aqui, do lado direito, ele dá 166 milhões de dólares, que são de empresas como a minha. Divididos 64 milhões em livros e revistas. Desse jeito fica até esquisito a gente estar falando de tecnologia aqui, né? Quando a gente vê que praticamente metade do que os advogados gastam é em livro e revista. Se você juntar isso com curso, efetivamente dá metade. Então, se a gente for falar de tecnologia mesmo, a gente está falando de 42 mais 44. 86 milhões de dólares. Quantos advogados eu disse para vocês que estavam militando hoje em dia no Brasil? Metade. Então a gente vai falar de 500 mil advogados. Divide 86 milhões de dólares por 500 mil advogados. Isso dá um gasto de mais ou menos 125 dólares ano por advogado. Só para vocês terem uma ideia, 300 milhões de dólares, que é o tamanho da indústria brasileira inteira,
é o tamanho de um produto meu nos Estados Unidos. Essa é a comparação. E aí o que vai acontecer, e o que está acontecendo no Brasil, é que a gente está saltando 20 anos de desenvolvimento de produtos eletrônicos que ajudariam que os advogados fossem se acostumando a usar a tecnologia, aprendendo a usar aquilo e fazer o seu trabalho ser melhor, e a gente está querendo aterrissar direto em inteligência artificial. Então a gente esquece 20 anos de desenvolvimento da indústria mundial sobre isso, e a gente aterriza direto em, vou montar documentos automaticamente, vou fazer análise de Big Data para descobrir como é que determinado juiz pensa. Claro, a discussão fica difícil. Mas aí é que vem a parte mais importante do que eu tinha para falar. Como é que a gente faz isso ficar mais inclusivo? Porque esse buraco, esse gap entre aqueles escritórios grandes que têm acesso à tecnologia ou que provê acesso à tecnologia aos seus advogados e os escritórios pequenos, ele só vai aumentar. O gap entre o advogado que sabe lidar com análise de Big Data e consegue, por causa disso, extrair uma informação melhor para o seu cliente e aquele que não sabe, pode fazer ou não a carreira de alguém. Como hoje já faz o fato de você saber fazer uma busquinha mais rápida utilizando o Google. Mas deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. Pior ainda é que boa parte do gasto que eu mostrei para vocês, rapidamente aqueles 166 milhões, ele não é gasto nem pelos escritórios de advocacia. 70 milhões são nos escritórios de advocacia. 96 milhões são os departamentos jurídicos, os clientes de vocês, eventualmente. Esses caras investem 28% do que eles investem nesse mercado, eles investem em software. Aqueles que eu acabei de dizer para vocês. Software que faz gestão de risco jurídico, por exemplo. E o resto eles gastam em informação jurídica. E aí, quando eles gastam comigo em informação jurídica, quem eles estão deixando de gastar o dinheiro? Com vocês. Mas por que eles estão comprando LexisNexis e não comprando advogado? Eu posso garantir para vocês que eu não vendo produto barato. Eles estão comprando LexisNexis porque a gente fornece uma informação, muitas vezes, mais completa do que vocês são capazes de fornecer. Porque a gente tem acesso a uma infinidade de fontes de dados. Agora, vocês podem comprar quando vocês quiserem, é só entrar no nosso site, custa, por exemplo, R$90 por mês. Mas os advogados não têm R$90 por mês para gastar, boa parte deles não tem. Se eles tivessem, será que eles gastariam? Essa é uma pergunta, né? Isso aqui a gente tentei aqui nesse quadro resumir tudo aquilo que a gente aprendeu com vocês até hoje. Então a gente dividiu diferentes tipos de acesso a informação e soluções jurídicas. Tá? E aí a gente tentou classificar esses caras nessas bolinhas que dizem a necessidade, da esquerda para a direita, né? A necessidade, a facilidade de acesso a essa informação hoje e o nível de satisfação e as principais fontes de pesquisa que os advogados usam. Então, a gente começa lá com notícias jurídicas e termina lá embaixo com monitoramento processual, monitoramento de dados e analíticos extraídos desses dados. Vocês podem ver que, na realidade, vocês consideram que é fácil achar legislação federal, que é fácil achar notícia jurídica, que é fácil achar a legislação estadual e municipal. A doutrina já não é tanto, o conteúdo prático que te diz efetivamente como fazer definitivamente não é. Jurisprudência, ela é praticamente 100% fácil. Aí você começa a entrar nas coisas que são mais difíceis, regulação, decisão administrativa, porque esses são os sites que estão piores. Quem quer que tenha navegado no site da CVM um dia teve uma noção do que é um inferno na Terra, né? Mas no final das contas, a satisfação está alta. Em quase tudo ela está ali da metade para cima. Mas que satisfação é essa? Ela é uma satisfação essencialmente porque vocês não gastam dinheiro comprando essas informações. Ela é uma satisfação porque ela está gratuita. Mas todos vocês reclamam de qualquer um desses sistemas que eu acabei de falar. Então, acho que a discussão, e aqui eu já vou terminando o meu primeiro pedaço, antes que eu seja linchado, a discussão ela começa de... O advogado tem que entender que a tecnologia ela é uma ferramenta absolutamente necessária para o trabalho de vocês. E a tecnologia ela não é necessária somente porque você precisa ter um bom computador, um bom acesso à rede, que é absolutamente essencial. Ela vai ser cada vez mais o diferencial entre você poder fazer um bom trabalho para o seu cliente ou não. Embarcar, como o professor
Paul, se não me engano, disse. Aliás, só eu vi a ironia da gente ter um professor chamado Peter e outro chamado Paul. Faltou o John e o Ringo, né? Ali para a gente brincar. Mas, enfim, desculpem a piada. Estamos num ambiente sério e sóbrio. Mas acho que foi o professor Paul que falou que... não, foi o professor Peter que falou que a velocidade da mudança ela é cada vez maior. Se quando a televisão foi lançada, a gente pôde esperar quase 20 anos para ter televisão em casa, e ela ainda era aquela de preto e branco no meu tempo, que você ainda girava o seletor, né? Chamava a criança de controle remoto, né? Mandava a criança até lá para mudar o canal. Se isso aconteceu entre 1956 e 1976 no Brasil, a velocidade que vocês têm para embarcar na nova tecnologia hoje, ou a necessidade dessa velocidade, ela é muito maior. Porque a distância ela vai crescendo exponencialmente. A distância entre o advogado que não está utilizando uma solução jurídica baseada em tecnologia e aquele que está, ela só vai aumentando, com a mesma velocidade que as galáxias estão se expandindo. Então, meio que não tem o que fazer. A boa notícia que eu posso deixar para vocês é que, como toda tecnologia, ela começou sendo muito cara, e ela é muito cara. Então, todas aquelas conversas que vocês ouvem das diversas empresinhas, startups que estão começando e tudo mais, a gente tem que aplaudir. Mas vocês sabem que em algum determinado momento isso tudo vai dar uma nivelada, porque custa caro manter essa tecnologia. Custa caro você desenvolver essa tecnologia, custa caro você manter servidor no ar com 1 bilhão de documentos de jurisprudência como a gente tem. Isso não é barato, né? Isso custa dinheiro, é por isso que a gente cobra de vocês, é por isso que a gente monetiza. Mas esse custo ele já foi muito mais alto. Eu convido vocês todos, para quem sabe o último ponto que eu tenho a falar, é vocês se lembrarem quando vocês utilizavam recorte processual que era em papel. Né? Isso parece que foi há séculos. Efetivamente, nesse caso, foi há um século, mas a gente está bem no início do outro. Né? Mas essa foi uma realidade. Ninguém imaginava que, puxa vida, você ia receber o seu acompanhamento processual no seu e-mail, ou mais do que isso, que você fosse capaz de, numa ferramenta de acompanhamento processual como você tem hoje, trilhões, quem quiser ir na Fenaló amanhã e depois vai ver que boa parte da Fenaló são ferramentas de acompanhamento processual, parece que a única coisa que o advogado brasileiro faz é acompanhar processo. Ou pelo menos é a única coisa que ele paga, né? Pode ser uma das duas coisas. Você tem ferramentas que já te entregam no seu celular. Mal o processo saiu, mal saiu o J qualquer coisa e foi publicado lá via o cartório da vara, já apareceu no teu celular. Isso não faz tanto tempo assim, gente. Eu trabalho nesse mercado há 20 anos. Há 20 anos a gente estava começando a falar sobre como seria possível fazer isso. Tá? Então, o meu recado final, eu sei que a minha apresentação foi bem menos alvissareira do que a gente gostaria que fosse, mas a gente precisa começar a enxergar o problema de frente para poder discuti-lo efetivamente e decidir como fazer. Então, se a gente continuar penteando o macaco, dizendo para ele, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, gente, não vai ficar necessariamente tudo bem se a gente não começar a fazer alguma coisa agora. A LexisNexis ela não é uma parceira da OAB. A LexisNexis ela é uma parceira de todos os advogados. Sempre. A gente ganha dinheiro com isso. Mas nós somos a fonte melhor que vocês podem encontrar para discutir qualquer um desses assuntos. Então, assim, a qualquer tempo, meus contatos estão, Bruno, Ana, tem, qualquer um de vocês esteja à vontade para conversar sobre isso, que é o tipo de conversa que a gente gosta de ter. Obrigado. Rodrigo, brigadíssimo. Você realmente, usando uma frase que está agora na última moda, você passou a visão para a advocacia aqui toda. Quer dizer, aquela primeira fase que a gente estava dando no PDF, esquece. Isso é muito importante o que você falou. A advogada tem que entender a tecnologia sempre como aliado, né? Deixa eu te contar qual é o slogan da OAB Rio, né? Quem não ficar ponto com será um ponto morto.
tá? E quando a gente vai dar aula, que tem sempre um advogado irritado com tecnologia, isso é o que a gente mais vê, né? Tem a certificação digital, não sabe até hoje o que ele faz com aquele token, né? A gente fala para ele, olha só, nosso lema é esse, né? Porque nós estamos vendo que a tecnologia está aí, né? E essa geração de analfabete tem que acabar, gente. A gente tem que usar, olha quantos serviços que o Rodrigo passou aqui para a gente, que existem, e que, na verdade, não é que a gente não quer pagar, não. A gente nem sabe que existe. Eu acho que é mais sério ainda. Quando você diz que nós estamos utilizando só aquele recorte, parece que a gente só acredita naquilo. Primeiro, que a OAB dá de graça, né? O recorte digital, né? E segundo, porque a gente realmente não sabe como a tecnologia pode facilitar o nosso dia a dia. Não tem como nós sabermos de tudo ao mesmo tempo, com essa quantidade. São 100 milhões de processos ativos, acho que até, não sei nem se é esse número, o CNJ em números é relevante para o lado negativo, quer dizer, não investe, e o Poder Judiciário, como você disse, está investindo em tecnologia, mas também de uma forma inclusiva. Eles adoram, podendo trabalhar sem advogado, que é o maior cliente deles. Na verdade, somos nós, os clientes dos sistemas de informatizados, e que nunca fomos ouvidos. Nunca fomos ouvidos. Mais uma vez, eu estou fazendo... E eles continuam como se eles pudessem, né, estar lá em cima e não fôssemos nós os usuários, né? A tecnologia é cara? É. Mas ela vai baratear? Você mesmo deu esse exemplo. Quer dizer, nós vamos conversar, sim, porque hoje nós estamos começando com esse nosso evento, né, Bruno? Uma nova fase de estudo para saber entregar para vocês, entregar para a advocacia aquilo que ela nem sabe que ela precisa. É por isso que a gente está aqui numa questão de estudo mesmo, de conhecimento, tá? Muito obrigada, foi muito relevante. Vamos passar a palavra, então, agora para o doutor Rafael, né? Rafael Nasser, ele é engenheiro de computação, ele é doutor e mestre em informática, olha que perigo. Pela PUC Rio, né, professor e pesquisador, um dos coordenadores do Legalité, que é um projeto lindo da PUC que eu deixo para você falar. Obrigada. Alô? Tudo bem, gente? Boa tarde já, né? Primeiro, o Legalité, eu acho que é uma demonstração de como a tecnologia ela não funciona sozinha se a gente não tiver uma aliança muito forte entre as diferentes áreas de conhecimento. Ele é uma iniciativa, um núcleo dentro da PUC, que tenta juntar o departamento de informática com o departamento de direito. Então, não se espante pelo meu background de informática, mas a gente já tem uma experiência muito grande nos últimos 3 anos vivendo esse ambiente jurídico. E eu vou dar, talvez, aí uma notícia, aproveitando o gancho, você deixou a bola bastante preparada para a gente dar uma notícia positiva. Então, eu vou tentar trazer o lado interessante, as oportunidades que a tecnologia vão trazer. Porque, de fato, a tecnologia ela é muito promissora, ela vai substituir, eu não diria o advogado, mas diversas atividades hoje que o advogado realiza. Isso é ruim? Não, talvez seja maravilhoso. A gente vai deixar de fazer, talvez, o que de fato não é a tarefa talvez mais prestigiada e mais importante para uma profissão que influencia demais, de forma muito decisiva na nossa sociedade. A gente está falando de uma profissão que lida das relações humanas e que, se a gente tiver muito conflito, saudável, e aí de mediar, de apoiar a resolução dos conflitos, a gente vai ter uma sociedade muito ruim. Então, eu vejo na advocacia uma importância muito grande em dar o tom do futuro da nossa sociedade. E pensar nesse futuro sem tecnologia, eu diria aí sim, tecnologia nova, a nossa primeira reação, você tem estudos diversos sobre isso, é a negação. Eu acho que a gente tem que começar a passar dessa fase da negação e começar a compreensão, né? Entender o que de fato essa tecnologia pode agregar, pode nos ajudar a solucionar os problemas e executar melhor nossas atividades e talvez até gerar novas oportunidades. E aí minha construção, alguns slides para vocês, é exatamente nisso, a gente olhar
a situação pelos dois prismas que de fato elas oferecem. Então, se tudo correr bem, vamos passar aqui a imagem que eu trouxe. Eu gosto muito dessa imagem porque a gente pode contar essa história de duas maneiras, né? A gente pode contar de fato, a gente tem aí uma tecnologia que vai acabar com o papel do advogado, o advogado não vai ter mais espaço, ele não vai ser mais requerido, não vai ter mais talvez o lugar de prestígio que ele tem. E de fato, esse discurso com muito mais qualidade, muito mais amplitude. Então, não é. Das associações de ninguém. Isso vai acontecer no futuro? Sim. Então, eu e quando, que se eu não me engano é de John Kennedy que fala é um chamado para o de mediação, então é muito interessante para a gente ter um panorama, fala de geração automática de documentos, então fica aí como uma referência, eu acho legal. Só que
o sistema é fundamental. E de pesquisa, e que podem entrar na prática do direito de forma muito interessante. Da mesma forma, a gente pensar em aplicações que possam ser desenvolvidas, que tragam inteligência, essa palavra é uma palavra bem batida hoje em dia, né? O que é inteligência? Talvez é te oferecer um serviço melhor. Serviço tem que se fazer. Como é que eu entrego serviços com mais qualidade, com uma melhor experiência de consumo para aquele meu cliente? Eu acho que o advogado hoje ele tem que se deparar, porque senão o contratante dele, seja um cliente final, ele vai se fazer essa pergunta: eu não consigo ter esse serviço melhor? Será que eu estou tendo esse serviço da maneira mais barata, mais eficiente, mais agradável? Então, como entregar soluções, e aí a tecnologia ela é parte desse pacote que entrega essa experiência mais interessante para o meu consumidor, para o meu contratante. Sem dúvida nenhuma, a gente tem aí uma grande ruptura que vem por aí, que a gente teve a onda aí da internet, a gente teve a onda dos aplicativos, e a gente vai entrar numa onda muito forte agora. É uma previsão aí também, um pouco de futurologia, de que a gente vai viver um novo paradigma dos sistemas conversacionais. Eu tenho lá na minha casa um Alexazinho que conversa comigo, não fala bem português, ainda não está uma tecnologia bem madura para os serviços brasileiros. A gente já usa, e toda hora a gente vê um doutora Luísa, um doutora sei lá o quê, a Aline e Magazine Luiza lançando chatbot. Então a gente está vendo uma série de tecnologias acontecendo. Isso é uma coisa bastante interessante, não para a prática do direito, mas o que vem antes? Como é que eu faço, talvez, um serviço melhor para evitar que uma ação, um conflito venha à justiça? Isso é uma pergunta que as empresas estão se fazendo em profusão, uma discussão muito intensa dentro de um grande banco, dentro da área de telecom, aí, campeã de reclamações. Então, eles estão se perguntando: como é que eu evito chegar na justiça? E essa resposta, talvez, ela não seja dada só para alguém de tecnologia, nem só para o advogado, ela seja dada pela combinação da tecnologia e do ser humano, que ela possa proporcionar uma experiência melhor para o cliente, uma forma de resolver os serviços melhores. E essa tecnologia é extremamente importante. E aí, só para não colocar, eu usei como exemplo, né, a gente está falando talvez de uma coisa bem disruptiva, de que é uma nova maneira de fazer contratos, um ambiente que a confiança é dada pelo software e não pelas pessoas. Então, a gente tem uma tendência aí de pesquisas muito forte. Eu acredito que no Brasil ainda surgem algumas novidades aí no horizonte de 2018, mas a gente tem que começar a experimentar. Eu gostei muito da frase, a gente repete ela bastante lá de um dos professores, que é: quando o problema é muito grande, muito complexo, você tem que dividir e experimentar sobre aquele contexto, né? Experimenta para você não só acertar, porque quando a gente experimenta, a incerteza ela prevê que você tem grandes chances de errar, mas no processo de errar você vai aprender muita coisa com isso, para melhorar o seu próximo experimento, ou para aprender de que esse não é o caminho, ou que alguma coisa que você aprendeu ali pode te tornar um profissional melhor ou uma empresa melhor de quem a gente estiver falando. Então, olhar esse tipo de quadro é muito interessante para a gente entender onde o dinheiro está indo. Aqui eu estou falando das grandes empresas, onde elas estão efetivamente aportando recursos nesse horizonte, que é um futuro amanhã, né? Estamos quase já em 2018, então isso é muito legal. Eu trouxe aqui, vou tentar explorar um pouquinho desses pontos, mas em função do tempo não vou ser muito profundo em nenhum deles, mas queria olhar com mais cuidado aí sobre inteligência artificial, né? Primeiro, acho que ficou claro que isso não é de hoje. Esse é um exemplo até mais passado. Eu gosto sempre de lembrar desse caso emblemático que marca sempre aquela chancela, né? A máquina versus o homem, né? Então, lá em 97, o computador, um supercomputador da IBM, conseguiu finalmente fazer a vitória sobre o campeão de xadrez, o Garry Kasparov. E aí a máquina começa a vencer o homem. Nem venceu de muito, né? De pouquinho. E mais do que isso, era uma máquina que ela fazia de fato. Ela substituía uma atividade humana, que era a atividade de montar estratégias sobre uma jogada, na jogada futura, na jogada futura, na jogada futura, na jogada futura. Então era uma atividade, não era uma máquina que pensava melhor do que ele nos outros milhões de aspectos que o ser humano pensava. Ela conseguia executar uma simples atividade de montar as alternativas da jogada de xadrez para escolher a melhor alternativa a cada jogada. Legal, a gente teve depois, mais recente aí, que está o nosso garoto propaganda do momento de inteligência artificial, aí, o Watson. Todo mundo está ouvindo falar do Watson aí, de diversos experimentos. Mas nosso, quando eu digo não da academia, eu diria que é o do momento, né? Popstar a gente não escolhe, né? Parece, né? E um caso emblemático também, mais uma vez, colocando o homem versus a máquina, a gente teve ali
também numa atividade bem específica, como é que a máquina consegue responder perguntas de cunho geral, de questões populares lá nos Estados Unidos, melhor do que dois seres humanos aí campeão nesse jogo, que é o Jeopardy, né? E, mais uma vez, uma atividade foi exercida pela máquina com muita dificuldade, também não venceu fácil. Se você olhar os vídeos, a cara do pessoal da IBM que programou ele, naquelas jogadas finais, o cara está quase infartando ali de ansiedade se conseguiria ou não. Mas o que eu queria colocar aqui como ponto é, mais uma vez, uma atividade que estava sendo substituída. A gente pensou qual é a atividade? Conseguir entender alguém falando em inglês, traduzir isso em texto, ir nas bases de conhecimento, lá vamos generalizar aqui como internet, nos diversos sites, procurar informação, ver todas as informações que foram encontradas, ver qual é o percentual de informações para uma determinada resposta que poderia ser possível, percentual de outra, e dar a resposta que tivesse um maior percentual. É uma atividade. Alguém foi lá e pensou, como eu faço essa atividade acontecer através da máquina? Mais recente ainda, mais uma vez nos jogos, aí, tirando um pouquinho a IBM de ponto central, a gente teve ali uma grande competição no jogo de Go, que é um jogo extremamente difícil, porque ele não tem uma estratégia, você não tem livros de Go que montem as estratégias. Então a definição da próxima jogada ela vai muito além do que o próprio campeão mundial ali do jogo conseguir explicar alguém para jogar. Era muito mais intuitivo. Eu gosto muito dessa frase de que a gente sabe muito mais do que a gente consegue falar, né? Se alguém, como é que você tomou essa decisão? Como é que você montou essa estratégia genial? Às vezes você não consegue explicar. Porque você tem ali um background, conhecimento, experiências que fazem você tomar determinadas decisões e que é muito difícil, às vezes, explicar. E aí eu diria que, de forma emblemática, a gente teve mais uma vez aí no auge aí do estado da arte a inteligência artificial substituindo essa atividade desse jogo, que tinha uma série de concepções, mas talvez aí com um nível muito mais avançado, porque aprendendo coisas que não estão ensinando para ela, porque ela consegue observar com a prática. Então, observando bilhões de jogos, ela começou a pensar e bolar estratégias que talvez um ser humano faça. Que isso? Porque como esse cara vai dar esse passo? Esse passo não faz sentido. E a longo prazo o passo fez sentido, e tanto que a máquina conseguiu mais uma vez ganhar o grande campeão. Porque eu pego esses três exemplos, primeiro porque são extremamente conhecidos e divertidos, mas eles sempre trazem essa visão do homem versus a máquina. E eu gosto muito, acho que não ganhou mesmo a publicidade, quem já viu aí o que o Gasparov falou e contou um pouquinho depois da experiência dele, como ele se sentiu de ser derrotado pela máquina e como é que ele se reposicionou em relação a isso. Eu acho muito interessante esse vídeo, aí tem aí o linkzinho para quem quiser ver, porque ele traz a seguinte experiência dele, ele falou, cara, a máquina não vence o homem, nem o homem vence a máquina, porque se eu juntar o melhor cara com a melhor máquina, não vai ter nenhuma máquina ou nenhum homem que vai vencer. Isso ele conta até a experiência de campeonatos que houveram mais místicos envolvendo computador e pessoas, contra pessoas ou contra computador, e ele acabou aprendendo. Eu perdia para pessoas não tão geniais e máquinas não tão geniais, porque, de fato, essa combinação é uma combinação muito poderosa. Então, assim, o cuidado que eu tenho gente, a tecnologia ela não vai existir sozinha, a tecnologia precisa do ser humano. A tecnologia não vai substituir o homem, mas ela vai substituir atividades que o homem faz e vai fazer muito melhor. Então, por isso que o copo meio cheio, meio vazio. A gente tem realidade naquele copo ali meio cheio e que a gente não pode ignorar, não pode simplesmente negar. E existe muita realidade no copo vazio, que se a gente for, vamos dizer assim, ágil nesse processo de imergir, de aprender e de adotar, a gente pode sair na frente e talvez se diferenciar na prestação do nosso serviço. E de fato, a gente observa isso. Quem está hoje fazendo os investimentos são as grandes empresas e os grandes tribunais ou entes de governo. Mas existe um campo enorme para prestar serviços de advocacia, de fato, de uma maneira diferente do que hoje está sendo feito. E isso é um grande vazio, é um grande momento de oportunidade. Eu queria focar muito nesse ponto aqui na fala, né? Bem, eu tenho aqui, obviamente, exemplos aqui, só para... eu gosto muito desse gráfico também, foi num evento que eu fui lá em Nova York no início do ano, que eles chamam de Legal Tech, e que esse gráfico ele é bem emblemático, assim, onde o homem pode ser muito mais campeão do que a máquina, e onde a máquina pode ser muito mais campeão do que o homem. E você vê que não é o homem vai vencer a máquina, nem a máquina vencer o homem, né? Você tem exatamente essa junção, de que quando eu preciso buscar padrões, quando eu preciso buscar leitura, quando eu preciso identificar desvios, a máquina faz isso sem emoção, sem parar para almoçar, rápido, e com certeza de forma mais precisa e eficiente do que o homem. Agora, quando eu preciso enxergar o que não está ali, colocar questões morais que talvez ninguém tenha me falado e eu preciso resolver, talvez tenha insights que a máquina não consegue, isso ninguém vence o homem. E aí,
por que eu tenho que fazer essa disputa, e esse é o ponto que eu bato sempre, porque essa disputa, o homem versus a máquina, a gente tem diante da máquina como um aliado, vejam a tecnologia que está chegando, não como uma ameaça, mas como uma grande oportunidade de oferecer serviços diferenciados, prestar o seu serviço melhor e alcançar resultados aí, que sem essa tecnologia isso seria impossível. Trago esse gráfico aqui, por que a tecnologia artificial está entrando tão em boom agora, nesse momento? Né? Se ela a gente tem capa da Times aí de 60, 70 anos atrás falando que a inteligência artificial vai dominar o mundo. Então, é um assunto novo. Você tem filmes aí falando de inteligência artificial há muito tempo. Mas hoje, de fato, a gente tem uma capacidade computacional acessível, e quando eu digo acessível não é para a NASA, é acessível, a gente entra, abre uma conta e compra lá meia dúzia de créditos de servidor que você pode usar por demanda, e você pode começar a desenvolver. Você tem algoritmos hoje que estão disponíveis para os advogados, que contratar um serviço ou contratar um produto que já traga esses algoritmos. Então, a gente está num mundo que a tecnologia está muito mais próxima das pessoas. Então, por isso que a gente tem um grande boom agora, talvez, de popularização dessa preocupação de cada um com a inteligência artificial. E a gente vê assim, nos Estados Unidos duas temáticas que estão acontecendo com muita velocidade. Toda hora tem lá uma capa de jornal falando de busca eles têm um processo investigativo muito diferente do nosso, mas a busca de informação, em grande volume de informação, é impossível hoje você pensar, botar uma sala cheia de estagiário e falar, vá lá, lê esse negócio aí, quando você achar alguma coisa que você acha que tem cheiro de bomba e traz aqui que eu olho, não faz sentido, entendeu? Você tem tecnologia hoje que varre uma quantidade enorme de e-mails, documentos, etc., e te traz o que você precisa. E isso está acontecendo, está muito forte. Você já tem empresas super interessantes. Da mesma forma, todo esse processo de geração de documentos, imaginar que você vai errar com um documento hoje que você vai mandar para o juiz, que vai mandar o nome do cliente errado, porque na hora de copia e cola, o estagiário, etc., de finalizar lá o negócio não botou certo, isso é inadmissível. Você tem tecnologias hoje que possam fazer todo esse papel pelo advogado para que ele não faça esse trabalho repetitivo maçante e use o intelecto dele no que de fato é o suprassumo da profissão dele, é o que a gente precisa que o advogado faça, some a máquina nessas funções repetitivas. E a gente já vê, assim, isso está acontecendo em outras indústrias de forma muito clara. Você já tem hoje todo o processo de empréstimo de um banco, toda a avaliação de risco sobre o empréstimo de uma pessoa, você tem algoritmos ali extremamente eficientes. A gente tem um projeto lá na PUC que as pessoas estão vendo dados de rede social para ver se o empréstimo deve ser concedido ou não. Está vendo o histórico, se você fez obra, quanto tempo atrás você fez obra. Porque se você fez obra há pouco tempo, você está num momento ali de alto risco. Se você já fez obra e conseguiu se recuperar e pedir um empréstimo, significa que você está com o seu negócio ali talvez mais maduro. Então, assim, são várias análises que a gente pode fazer sobre dados que ajudam o processo de tomada de decisão. Como quando o cara ali que está avaliando o crédito, ele conseguiria tomar essa decisão olhando esse dado todo se ele não tivesse ajuda da tecnologia. Ao mesmo tempo, nada vai substituir aquele olho ali, talvez no olho, aquele cara vai identificar o perfil do cliente, ele vai saber pensar na melhor estratégia, estar junto do cliente. Então, a gente tem espaço aí para a tecnologia e tem espaço para o ser humano. O que não dá, eu concordo 200%, é parar e dizer, não, isso aí para a advocacia não serve, não tem nada a ver, a advocacia é muito complexo, é de fato muito complexo, mas a oportunidade, ela existe e se você não abraçar, a tecnologia vai aparecer como uma ameaça. Então, ela é uma ameaça, eu não digo para quem quer continuar executando tudo da mesma forma como sempre foi, a tecnologia ela virá como uma ameaça. Para quem olhar e falar, cara, a tecnologia pode ser um grande aliado para fazer melhor, para fazer de uma forma que eu entregue mais resultado para o meu cliente, que eu consiga entregar talvez até com menor custo, de uma forma diferenciada, a tecnologia ela não é uma ameaça, ela é uma grande oportunidade de talvez se diferenciar. Talvez não precisar ir para um jovem advogado subir a escadinha toda ali dentro do grande escritório para conseguir galgar uma posição, porque ele vai fazer diferente, ele vai aprender, mas talvez para os escritórios hoje que também querem se posicionar e achar espaços que hoje não estão sendo ocupados. De fato, ainda existe uma reação muito grande, eu não tenho dados tão científicos assim, mas os escritórios ainda estão muito na negação da tecnologia e talvez chamando uma empresa ou outra para conversar, palpeando o mercado, começando a fazer aquela virada para começar a conhecer, para depois pensar como eles devem se posicionar. Então, o momento ele é muito oportuno para quem efetivamente aí deseja se posicionar. E eu trago 2 exemplos aqui, bem dentro de casa, projetos feitos pela universidade, que estão em andamento, então são coisas que não estão a outro lado, um avião 10 horas de distância lá no Vale do Silício, eles estão aqui dentro do Brasil. E aqui é exatamente uma visão, né? A máquina consegue identificar padrões. Então, baseado em algumas informações que eu tenho dentro do material dos processos, eu consigo entender qual é a característica daquele processo, que ele é uma apelação aqui no caso, né? Negada ou ela é dada a provimento, se ela é parcialmente dada a provimento. E é legal essa figura que você vê que as cores, elas têm um agrupamento muito próximo, né? A gente conseguiu identificar métricas que tornam os processos que têm os resultados similares muito próximos.
Então, eu consegui, em outras palavras, facilitando, desenvolver um classificador que, com as informações que eu tenho ali no processo, eu consigo agrupar ele com determinadas características, se aquele provimento vai acontecer, se aquele provimento não vai acontecer. É óbvio que isso tem que ser ainda muito testado, muito analisado, mas são pesquisas que estão em andamento e que podem, no futuro, impactar muito forte a execução e a profissão do advogado. Um outro exemplo que eu trouxe de outra área, mas que a gente também está trabalhando bastante no campo do direito, é a ideia de a máquina conseguir ler, né? Conseguir ler e organizar essas informações. Então, a gente tem aqui, são relatórios técnicos aqui de uma determinada empresa, e que a gente consegue fazer a máquina lendo um documento baseado num treinamento que foi feito por um ser humano, ela identificar o que naquele documento é um determinado ativo da empresa, se houve um determinado acidente, de que natureza, qual foi a consequência daquele acidente. Então, você imagina que uma máquina hoje lendo um documento jurídico consegue identificar muito facilmente quem é o advogado, o que efetivamente foi o pedido daquele processo. Será que eu preciso ler o documento inteiro para saber do que se trata aquela inicial que seja? Então, são tecnologias que estão aí disponíveis, e eu acho que o primeiro passo é sair da negação e começar a entrar no momento do conhecimento, né, entender. Né? Quando a gente fala do produto, o Rodrigo colocou muito bem, ele tem um produto ali muito interessante. A gente tem que conhecer que produto é esse. Tem outros N produtos que a gente tem que conhecer. A gente tem que sair imediatamente dessa fase de negação e entrar nessa fase de conhecimento, para que aí assim a gente possa entender o nosso posicionamento e talvez pegar aquele vazio ali, aquela grande oportunidade, para se reposicionar para esse futuro, que sem dúvida nenhuma, lutar contra a tecnologia é muito difícil. Eu posso citar 1 bilhão de exemplos que houve tentativa de frear a tecnologia, e o resultado, sem dúvida nenhuma, no tempo, ele foi em sucesso, porque a tecnologia encontra seus caminhos, ela é uma vontade da melhoria da qualidade de serviço, ela é uma vontade de receber melhor aquilo que está se contratando, então é muito difícil lutar contra. Então, tem óbvio que a gente pode depois bater um papo aí em outras oportunidades, espero que a Ana, agradecendo o convite, me chame os membros lá do Legalité e do departamento para falarem aqui em outros eventos, porque a gente poderia passar aqui 3 horas falando de blockchain, 3 horas falando de resolução online de disputa, 3 horas falando de cada uma dessas tecnologias. Então, tem muito pano para manga, e estou à disposição aí, a Ana tem meus contatos. Tá bom, gente? Obrigado. Rafael, brigadão. Nós devemos conhecer o trabalho do Legalité, que é muito legal. Está fazendo cursos lá também. E o Legalité é um parceiro da OAB-RJ e vai estar cada vez mais próximo de nós, não é? Exatamente pelo esse tipo de serviço que ele pode prestar também para a advocacia, de unir a academia, não é, com a OAB. Gostei muito, sabe, Rafael, quando você disse que essa é uma grande, que tem sido dito, né, que o advogado agora vai ser trocado pelo robô. Não vai, tá? Isso é uma farsa que anda assim, muito em voga. Não irá. Né? A tecnologia é nossa aliada. A advocacia não é contra a tecnologia, vocês sabem disso. A gente, a OAB Rio é a primeira a brigar com isso. Gente, aceita que dói menos. Vamos lá, vamos aprender a fazer. A gente pode fazer melhor, né, de uma forma não tão desgastante, né, mas a gente pode trabalhar cada vez melhor com a tecnologia. Fala, Rodrigo. Não, se eu puder até aproveitar o que você acabou de falar, tem um recado também que eu acabei não passando lá da forma clara, mas o seu gancho é perfeito para isso. Por enquanto, gente, quem está dominando a discussão da tecnologia é o judiciário e as grandes empresas. Se os advogados não começarem a se impor e a quererem fazer essa discussão, ela virá goela abaixo de vocês e com uma agenda e com necessidades que podem não ser de vocês. Então, isso é muito importante dizer, você já vê isso hoje, eu dei os exemplos hoje, e o que a Ana acabou de falar é mais do que até do que aceita que dói menos. Se a gente não começar a aceitar isso como advogados agora e começar a influir no processo, ele vai acontecer a sua revelia. E aí vocês vão ficar com uma ferramenta que não te serve na mão e que serve os demais, né? Então, vamos tirar o debate somente do judiciário, do Estado e somente das grandes empresas, porque os interesses deles não são os interesses de vocês. Desculpa, mais uma nuvem negra aí. Rodrigo, adorei o que você falou, mas eles não convidam a gente. Né? Os eventos deles, eles não chamam a gente. Né? A gente também não vai chamar. Né? Vamos saber primeiro o que a gente quer. Eu não contei que teve inteligência artificial para o judiciário.
inteligência artificial para a Advocacia da União, inteligência artificial para o Ministério Público, é preciso que a gente converse, porque, na verdade, estamos todos na mesma roda. Mas, infelizmente, o que o Legalité sabe muito bem disso, o que acontece é a visão de quem está no cabo e de quem está na ponta do chicote. Eles não nos veem como um elo, não nos veem como um cliente e não têm a menor vontade de fazer nada para a gente. Estão se desvencilhando e, na verdade, essa informatização do processo eletrônico, eu sou crítica, sou favorável, mas sou crítica, porque, na verdade, a informatização não é o processo eletrônico não é a informatização da burocracia, né, Gilberto? Não é trocar o carimbo pelo clique. E é isso que nós temos visto. Poder Judiciário TJ de São Paulo tem um sistema lá que você entra com a ação, entra com a petição e nada de aparecer na árvore do processo. Quer dizer, você já falar de processo eletrônico, você já treme. Ah, meu Deus, você tem o recibo, você tem tudo. Demora 3 dias, mas não é possível. Não, eu não estou sonhando. Aí você vai e liga para um paulista. Não, está na escrivaninha. Oi! Escrivaninha, que é isso. Ou seja, carimbo pelo clique. Então, não reclama, viu, TJRJ? Que tem um enterzinho que demora menos de 24 horas. Não é, Gilberto? Exatamente. Nesse esteio, eu vou rapidamente passar 2 constatações. Primeiro, o ESAG, nenhuma crítica, evidentemente, a Softplan e a quem produz e atualiza aquele sistema. Primeiro ponto, o advogado ele passou a desenvolver um trabalho que no passado era do servidor público, na medida em que ele é compelido a fazer o cadastramento. Agora, não seria muito mais simples na medida em que eu tenho um certificado digital e uma base de dados, vincular isso e, de repente, o cadastramento acontecer de forma automática? Sim, mas nós ficamos fora do sistema. Isso que a doutora Ana Amélia falou agora no que diz respeito à questão da substituição do clique pelo carimbo, outra realidade. Eu já estou cansado de ter que me deslocar do escritório a alguns fóruns para chegar para um servidor e falar assim, escuta, você vai liberar a minha manifestação? Ah, doutor, está aguardando juntada. Eu já ouvi esse tipo de expressão. E aí eu falo, mas pera um pouquinho, aguardando o quê? Juntada virtual, quando você tem que apertar um botão? Não, doutor, olha, assim que o senhor chegar no seu escritório, pode ter certeza que a manifestação está liberada e já está na conclusão. E realmente é o que acontece. Ou seja, eu tenho que sair do escritório para pedir para liberar. Sim, quer dizer, é uma coisa absurda. A gente tá fugindo da realidade. A tecnologia realmente é uma grande aliada. Como o Rafael disse, ele até falou do Magazine Luiza, eu vou mudar um pouquinho o rumo da questão processo eletrônico, até porque sou defensor também, mas na contrapartida tenho críticas ferrenhas, a Ana Amélia sabe disso, a minha irmã sabe, o meu pai sabe, enquanto advogado, porque às vezes eu fico reclamando da minha sala quando eu estou peticionando eletronicamente, mas eu nem vou entrar muito nesse mérito dos sofrimentos que nós temos porque ficamos de fora dessa discussão. Mas quando o Rafael falou do Magazine Luiza, por exemplo, eu há algum tempo atrás conheci pessoalmente a Luiza Trajano. E a Luiza Trajano, de certa forma, o Magazine Luiza foi o primeiro a desenvolver, ainda que de uma forma muito primitiva, o comércio eletrônico, através dos totens de venda nas suas lojas. Ela investe muito, investe pesado na tecnologia. Entretanto, ela privilegia também o ser humano. Ela não diminuiu o quadro de colaboradores das lojas dela por força da tecnologia. É o exemplo típico do copo cheio, do copo vazio, sim, mas em contrapartida do bom senso em extrair da tecnologia aquilo que ela nos fornece de melhor, para que, a partir daí, auxilie também no dia a dia da atividade do ser humano. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Doutora Ana, já falei demais, desculpa, eu não posso ver o microfone. Não, advogado, né? Mas eu também tenho que contar uma coisa para você, que você falou no negócio de processo eletrônico, que a gente não aguenta, né? Todo dia você tinha um post, eu falei, gente, eu queria tanto ter escrito esse post. Uma pessoa que perguntou se o Estado Islâmico já reivindicou a autoria do PJE. Bom, com isto, eu passo a palavra para o nosso querido Eduardo Magrani, que é advogado, professor e pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da nossa Fundação Getúlio Vargas. Ele é Senior Fellow do Instituto de Internet e Sociedade da Universidade Alexander von Humboldt. Com você, querido.
e membro da Comissão de Tecnologia da Informação. Caríssimos, muitíssimo bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para tratar desse tema que é super importante para a nossa profissão, né? A comissão vem fazendo uma bateria de eventos sobre a era digital que são cruciais, são importantíssimos para a gente entender o que está acontecendo e como a gente pode obter um melhor aproveitamento, né, desse cenário, que é um cenário recente. Então, acho que a minha fala se conecta com as falas anteriores de uma maneira muito simbiótica, sem querer. Eu queria começar a minha fala de uma maneira um pouco mais filosófica, conectando com as falas anteriores. Em primeiro lugar, dizendo que não existe um consenso muito grande com relação a alguns dos temas tecnológicos. Eu estou terminando meu doutorado em Internet das Coisas e regulação de inteligência artificial. Eu voltei da Alemanha justamente trabalhando com o time deles de regulação de inteligência artificial e IoT, e não existe um consenso sobre o que significa a internet das coisas, o que significa coisa no cenário de internet das coisas, ou mesmo o que significa a ideia de uma inteligência artificial, né? Se não seria interessante cunhar outros termos, como internet dos sensores, dos dispositivos, ou inteligência de máquinas, e por aí vai. Mas eu vou imaginar aqui que a gente tem um consenso mínimo sobre o que significam esses termos e dizendo que a gente vai aplicar essas ideias a uma advocacia do presente. A gente não está falando aqui de futurologia, isso que eu achei mais interessante nas falas anteriores. A gente não está apontando para o que vai ser a grande tendência daqui a 20 anos. A gente está apontando para oportunidades que existem agora, né? E quem entrar nesse barco o mais rápido, eu acho que vai se beneficiar muito disso. Eu falei que eu estou terminando minha tese de doutorado sobre esses temas, e quando eu apresento as minhas teses, o que eu mais escuto, principalmente dos meus alunos de graduação, eu sou professor de propriedade intelectual e direito e novas tecnologias, nossa, isso lembra tanto aquela série de ficção Black Mirror. Não sei quem de vocês já assistiu algum episódio ou vários episódios dessa série. Essa série trata sobre futuros distópicos da tecnologia. E a gente está vivendo um cenário onde cada vez mais os episódios da série do Black Mirror viram realidade. Eu vim para cá lendo um artigo muito interessante sobre como a China está implementando um sistema de social credit scoring, que é exatamente igual a um episódio de Black Mirror, onde cada um tem um ranking, um número na cabeça, e esse ranking, baseado também no histórico online da pessoa e offline também de status, vai impactar quem pode acessar determinadas profissões, vai impactar quem pode morar em determinados lugares. E a gente não imagina esse cenário como um cenário presente, e ele já é uma realidade e tem tudo a ver com a tecnologia. Então, já que esse cenário distópico já é uma realidade na China, também conectando com o que vocês falaram, de que a gente não deve se assustar com esse cenário, sim aproveitar. A China ela tem um provérbio, que na verdade é uma maldição, um curse, que diz que você viva tempos interessantes. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Isso é considerado uma maldição porque tem a ver com adversidades. A gente se assusta com muita mudança ou com qualquer mudança. Então, como foi falado, o simples fato de chegar uma tecnologia nova, uma simples mudança já assusta a gente, né? Já tira a gente de uma certa zona de conforto. E aí entra o que o Rafael falou muito bem do estágio de negação. E tem várias linhas filosóficas, religiosas, que tentam ensinar o ser humano a como conviver com as adversidades. Tem várias linhas de yoga que tentam ensinar como a gente viver de uma maneira mais tranquila com a adversidade. Eu acho que o que a gente está tratando aqui, de alguma maneira, remete a essas discussões metafísicas, filosóficas e até mesmo religiosas, né? Como que a gente pode aproveitar essas mudanças e não ter uma postura de negação com elas. E aí eu já entro falando, conectando com o que o Rafael falou, que a tecnologia ela não vai frear. Então é bom a gente se acostumar com essa ideia, e o quanto antes a gente se acostumar, melhor. Existem algumas pessoas que defendem o freamento da tecnologia, só que essa ideia ela mina completamente a inovação, e até do ponto de vista econômico, a maioria das pessoas é contrário a um cerceamento completo da inovação. E aí entra o desafio, inclusive, do direito de tentar regular as novas tecnologias, não com uma postura de negação, tentando aproveitar o potencial delas, sem cercear completamente a inovação.
E aí, tendo em vista que a tecnologia não vai frear, é importante a gente ter em mente também de que a tecnologia não é mais um artigo de perfumaria. Ela não é um acessório da infraestrutura. A internet, por exemplo, ela é a infraestrutura. A política pública que não observar ou não tiver entre as diretrizes um investimento em tecnologia está marcando passo, porque pode ser muito mais eficiente usando isso não só como artigo de perfumaria. Isso vale também para a área jurídica, né? Deixar de encarar a tecnologia como algo acessório e entender como crucial. Crucial porque os clientes vão demandar isso cada vez mais. A palavra tecnologia, ela é uma junção da técnica com a ciência, né, com a logia, o logos, razão. Então, de certa maneira, a tecnologia significa ciência sobre o saber fazer, né, a junção da técnica com a ciência. E foi isso, a ideia da ciência sobre um saber fazer, que permitiu o ser humano, como espécie, dar um salto quântico na sua realidade. Então, tudo que eu vou falar aqui tem a ver com essas premissas que eu estou colocando, como que é crucial a gente saber se aproveitar dessas tecnologias para dar um avanço quântico, talvez, em todas as áreas. E a gente está nesse painel de hoje falando sobre advocacia e que se conecta exatamente com essa ideia. O cenário que a gente está tratando é, de certa maneira, assustador, porque o que a gente mais vê nas nossas timelines do Facebook são notícias como essas aqui, de que a profissão do futuro não é advocacia. Para começar, olha aí, a profissão do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial, e uma das que vai ser mais relevantes até 2020, vai ser, por exemplo, segundo um professor da FGV, que é um grande amigo meu, que é o Renato Souza, vai ser o engenheiro de dados ou cientista de dados. Essas são as maiores estimativas que se tem no mercado profissional. E os engenheiros de dados estão realmente sabendo fazer um uso muito interessante desse cenário, porque os clientes têm demandado cada vez mais uma análise de todo esse big data que a gente está vendo por aí, que tem um valor imenso, mas que os advogados ainda não conseguiram chegar nesse patamar para saber o valor que esses dados têm. Essas são consideradas as profissões do futuro, data engineer, data scientist, porque a gente vive hoje no mundo do filter bubble. A gente tem um volume imenso de dados, dados que a gente alimenta ou que a gente acaba sendo consumidor, que a gente navega sobre, e que a gente não consegue lidar. Isso gera um desespero. A gente não consegue lidar com todos esses dados que estão à nossa volta. Daí a gente tem a necessidade de filtrar todos esses dados, ou voluntariamente, ou os próprios provedores de aplicações fazendo esse trabalho em nosso lugar. Então, todo esse discurso de filtragem de dados atende a novos modelos de negócio. E vários provedores que a gente acessa, Facebook, Netflix, LinkedIn, ou até mesmo aplicativos amorosos como Tinder, todos esses se baseiam em filtragem de algoritmos. E esses algoritmos acabam colocando a gente numa bolha de informações que são mostradas, encarando que eles entendem melhor do que a gente o que vai nos interessar, né? Então, isso gera uma série de discussões sobre a eficácia desse filtro bolha, se ele realmente mostra o que interessa a gente e qual que é o impacto até mesmo democrático nisso, já que num período de eleições, muitas informações que não me atendem não me são mostradas, então eu não consigo ver o que a outra pessoa que pensa ideologicamente, democraticamente, diferente de mim, acredita, então eu não consigo nem dialogar com essa pessoa, eu fico convivendo cada vez mais numa câmara de eco, falando só com pessoas que pensam exatamente parecido comigo. Mas o que eu quero dizer é que a gente vive numa realidade cada vez mais customizada, cada vez mais presos nesse filtro bolha. E existe uma necessidade, não só dos nossos clientes, mas nossas também como advogados, no nosso âmbito social, eu falei que o Netflix funciona assim também, de saber gerenciar as nossas vidas dentro dos filtros bolha. Então isso vale para as esferas sociais, isso vale para negócio também. Porque quando a gente fala em todo esse big data,
a filtragem de todas essas informações também podem atender a novos modelos de negócio, e elas têm um valor intrínseco. Inclusive, um autor, que é autor desse livro chamado Homo Deus, que é o Yuval Noah, um autor israelense, ele defende a existência de uma nova religião, que ele chama de dataísmo, onde as pessoas acreditam hoje muito mais nos dados do que em qualquer outra coisa. Então, os nossos clientes também vão acreditar cada vez mais nos dados e números que a gente mostrar do que talvez em outras reflexões e teses jurídicas que não demonstrem esses dados, já que a realidade se baseia cada vez mais neles, né? Então, esse autor defende essa tese, que é muito interessante, e ele dá até um passo além disso. Ele diz que a gente está vendo uma guinada filosófica, mais uma vez, por isso que eu conecto com a minha fala inicial, onde a gente tem que ter uma visão, além da visão antropocêntrica, que coloca o humano no pedestal, numa visão iluminista, e diz que, com o advento das máquinas superinteligentes, e aí o Rafael colocou muito bem as inteligências artificiais ganhando no xadrez, ganhando no Go, que é o jogo estratégico chinês, tem uma estratégia super complexa. Inclusive, eu até digo que o AlphaGo foi superado agora pela nova inteligência artificial que você viu, onde ele não precisa mais jogar com os humanos ou aprender com jogados humanos, ele joga consigo mesmo, sozinho. E ele derrotou essa máquina AlphaGo de 1000-0. Então, com o advento dessas máquinas super inteligentes, o homem ele é colocado num cenário de realidade onde ele também é um processador de informações, descendo do pedestal iluminista de exaltação da racionalidade humana, só que nós somos um processador de informações muito menos eficiente. E se a gente não quiser ser substituído, é bom a gente se aliar. E eu acho que as falas anteriores se conectam muito bem justamente com essa ideia. Então a gente não tem que ter medo dessas tecnologias. Se a gente for querer competir do ponto de vista onde elas são superiores a nós, a gente está fadado ao fracasso. Então a gente tem que se aliar a elas e aproveitar o potencial, levando em consideração também que os humanos têm qualidades que as máquinas algumas vezes não têm. E isso o Rafael também colocou muito bem. Então quando a gente pensa em avanço ou ameaça à advocacia, a gente tem que ter em mente justamente a ideia do copo meio cheio e meio vazio. Estimativas como essa de que o robô faz em segundos o que o advogado demorava 360 mil horas, aparece nas nossas timelines. Funções típicas de advogado já são feitas por softwares e robôs, aparece diariamente nas nossas timelines. E aí, uma série de questionamentos sobre se existirá a profissão de advogado no futuro. Então, é importante a gente ter em mente, não uma visão de competição com a máquina, mas como essas novas tecnologias e ferramentas trazem novas potencialidades também. Tem softwares que são muito interessantes, por exemplo, para mediação, como esse aqui, softwares que ajudam o advogado a fazer um rastreamento, como parece que foi falado no painel anterior, um levantamento imenso de jurisprudência. Isso ajuda o advogado a poupar tempo, ajuda a dar muito mais eficiência no serviço que a gente vai prestar para os nossos clientes. Então, a gente tem um cenário onde a gente vai ter cada vez mais interação com esses agentes não humanos, e a gente fala também em algoritmos, né, que fazem o filtro de todo esse Big Data, e como isso pode otimizar os nossos recursos, e não numa ótica de exclusão de profissão ou numa ótica de competitividade. O antropólogo francês Bruno Latour, quando ele pensa nessa ideia de substituição do homem pela máquina, ele cita o exemplo das pontes. Ele pensa em diversas tecnologias, refletindo quantos humanos não levam para poder construir um robô, por exemplo. Quantos programadores não tiveram que ser contratados pela empresa do Rodrigo ou pela própria IBM, já que foi citado o exemplo do Watson, como nos grandes baluartes da inteligência artificial, quantas pessoas físicas não estavam por trás da construção de uma inteligência artificial hipercomplexa como essa? Então, antes da gente pensar na substituição, a gente tem que pensar na construção dos humanos por trás das tecnologias. Então, tem uma série de empregos que são gerados por conta das novas tecnologias, né? Antes da gente pensar na substituição. Então, a gente tem que refletir: quem constrói, quem compra,
quem interage, quem sofre danos. Porque com esses novos usos tecnológicos, a gente também tem novas potencialidades, adivinhem, de danos. E adivinhem quem vai defender os clientes com essas novas potencialidades de danos. Muitas vezes não vai ser inteligência artificial. Tem que ter um advogado criativo que oriente toda essa eficiência tecnológica que é capaz de grandes cruzamentos de Big Data para poder defender criativamente um cliente. Então, isso gera, sem dúvida nenhuma, novas demandas para a advocacia. E para poder ilustrar isso, tem empresas como essa aqui, e eu entro rapidamente no cenário de propriedade intelectual, onde eu atuo como advogado também, que fez um uso muito interessante, construindo um software que é capaz de fazer um rastreamento monstruoso de dados. E essa empresa protege titulares de direitos autorais. E ela consegue saber toda pessoa, em praticamente qualquer lugar do mundo, que usou a música sem autorização e jogou na internet. Então, pela primeira vez, eu já advogo há bastante tempo com essa área, mas pela primeira vez na minha vida como advogado, eu vi se tornar realidade uma empresa nos Estados Unidos conseguir processar uma empresa de engenharia, estou usando um caso hipotético para não expor também, uma empresa de engenharia no interior do Mato Grosso do Sul, porque pegou uma violação no YouTube de uma vinheta de 5 segundos. Uma empresa norte-americana. Isso é inimaginável, porque mesmo eu, como advogado de direitos autorais, eu não conseguiria pegar essa violação no interior do Mato Grosso do Sul. E quem pegou foi um software que conseguiu fazer esse rastreamento. E o serviço caiu nas minhas mãos, porque o software não tem a carteira da OAB. O software não conseguiu advogar, mas ele me mostrou a violação e o caminho das pedras para eu poder atuar. Isso gera uma demanda sem limites, muito maior do que a gente tinha dimensão. E a gente tem isso aplicável a várias áreas da propriedade intelectual, como várias outras áreas do direito. O problema é, ao mesmo tempo em que a gente tem sim um aumento da demanda, porque a gente tem um aumento dos danos também com a área tecnológica, a gente tem um descolamento cada vez maior, né, ou um descolamento profundo do nosso legislativo, que não consegue propor regulações adequadas para as novas tecnologias, um descolamento também do judiciário, porque o judiciário está investindo em tecnologia sim, mas tem muitos juízes que desconhecem completamente o funcionamento delas. O STF acabou de fazer uma consulta pública para entender se é possível quebrar criptografia. Se você conversar com qualquer estudante de informática dizendo que você está em dúvida se é possível, ele vai dizer, olha, eu te dou certeza, claro que é possível quebrar. Eu digo a você que é inviável ou às vezes impraticável e muito custoso contratar um software que quebra a criptografia, né? Mas se é possível, com certeza é possível. Pode não ser conveniente para o WhatsApp querer quebrar a criptografia para interceptar a mensagem, que é possível E o juiz tem um desconhecimento profundo sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente discute muito quebra de criptografia de software, mas e criptografia em hardware? É possível inserir criptografia em hardware ou é possível interceptar a mensagem no hardware em vez do software, muito antes do software? Quantos advogados sabem e entendem sobre isso? Então eu conecto também com a fala do Rodrigo, porque, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que está havendo. Como que a gente vai querer defender causas aliados à tecnologia se a gente não entende minimamente o que está acontecendo, nem como usuários de tecnologia? Imagina como profissionais em que eu tenho que passar o mínimo de segurança para o meu cliente, né? Então, algumas discussões que a gente está vendo na mídia, na imprensa. Seu telefone espiona tudo que você fala. As pessoas estão assustadas agora, porque falam uma coisa no almoço, aparece um anúncio no Facebook. E ninguém sabe que magia negra que o Facebook está fazendo para ter acesso à minha conversa. Ele está tendo acesso ou não? Isso é uma questão jurídica também, porque envolve proteção da privacidade. Eu dei essa anuência para poder fazer esse rastreamento ou não? O Facebook ouve as nossas conversas para mostrar anúncios relacionados ou não? Então, a gente também tem que se capacitar nesses temas para atender as novas demandas que vão surgir.
o modelo de consentimento informado, que é um dos pilares do Marco Civil da Internet, que é uma das poucas regulações amplas que a gente tem, se baseia nesse modelo de consentimento, mas esse modelo falhou. O modelo de consentimento é uma falácia jurídica. A ideia de que você aceitou os termos de uso de serviços, então eu posso fazer o que eu quiser com seus dados pessoais, isso é uma ficção jurídica. Isso gera uma série de discussões sobre abuso de direito, uma série de discussões sobre termos de usos abusivos. Gente, eu estou falando de novas demandas na advocacia, né? Então, todo esse cenário, aí eu já vou me aproximando do final da minha fala, a gente está vivendo um cenário tecnológico de absoluto desconhecimento e também absoluta vulnerabilidade. Vulnerabilidade nossa, como advogados e usuários de novas tecnologias e também dos nossos clientes. Então, a gente precisa se capacitar cada vez mais para entender o que está havendo, porque a gente vai ser cada vez mais demandado para ter teses jurídicas mais criativas também nesse cenário. Com a inteligência artificial, por exemplo, a gente teve um deslocamento muito grande com a regulação legislativa, porque o direito autoral não está preparado para atender às novas realidades da inteligência artificial. A Lei de Direito Autoral no artigo 11 diz que autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. Só que a gente já tem uma série de inteligências artificiais que criam obras autorais. Então tem esse site chamado Flow Machines, que cria obras baseadas nas obras de Bach ou baseadas nos padrões de músicas dos Beatles. Isso é criado por algoritmos dotados de machine learning e de capacidade de deep learning. Quem que é o autor dessa música? Né? Já que a lei de direitos autorais diz que é só a pessoa física, está cada vez mais desacoplada de criações e usos extremamente criativos que não tem uma pessoa física por trás. Né? Então, até esse ano, o caso mais emblemático que eu tinha para tratar em sala de aula era o caso do chimpanzé, que fez um selfie absolutamente genial. E eu estou trazendo isso porque esse ano eu tive a notícia de que o fotógrafo que estava lá na floresta, coitado, fotografando, perdeu o processo para o macaco. E ele é obrigado agora a pagar uma porcentagem. Né? Então, o direito está tendo que avançar para entender e regular melhor esses novos usos que estão surgindo. Também tem um caso interessante, que é essa iniciativa The Next Rembrandt, onde algoritmos monitoraram todo o padrão de pintura do pintor holandês Rembrandt e disseram qual que seria o próximo quadro dele, a próxima pintura se ele não tivesse morrido. E fez um quadro super interessante. Quem que é o autor disso aqui? Se não a própria inteligência artificial. O direito não está preparado ainda para entender esses novos casos. Né? Então, a gente tem a necessidade de melhor compreensão sobre o funcionamento dessas novas tecnologias e tudo isso gera novas demandas para a advocacia, inclusive em termos de eficiência para os nossos clientes futuros e presentes. Então, deixo aqui o meu e-mail e fico aberto às perguntas. Obrigado. Olha quanta notícia boa. A gente tem que ser, né? Fica digital, né? Elsa, que é o nosso slogan. Você está falando do macaco, foi muito interessante. Agora, você, como PI, vai passar por direito autoral dos drones, né? A quem pertencerá também, né? Talvez o... Se o legislador concordar... mas contar com ele. Eu acho que a palavra para nós advogados é resiliência. Nós estamos acostumadíssimos a sermos resilientes, né? Quando o Rafael falou no smart contracts, né, a tecnologia blockchain, a tecnologia, o direito nunca vai alcançar a tecnologia, né? Nada envelhece tão rápido e o direito invariavelmente não vai acompanhar a velocidade dessa mudança, né? Mas nós não podemos nos esquecer que existe uma legislação. Então, Rafael, deve ser o máximo assinar com blockchain. Mas deixa eu te falar que a medida provisória 2200 diz que a assinatura digital válida é o certificado digital da cadeia da infraestrutura de chaves públicas brasileira. Pode ser usado. Pode, mas não vai ter valor jurídico. Então, é bom que a tecnologia se adapte também à legislação, porque senão vocês ficam, né, inventam, vou fazer o nome é chique, né? Smart contract com meus clientes. Não vai adiantar nada, porque está assinatura digital. Quando você chegar
Bom, se souber o que é, já vai ser muito bom. Algoritmo que você falou, né? Como que algoritmos modificam a nossa vida, né? Agora, em julho, o Supremo Tribunal Federal tinha anunciado que ele iria rever o seu sistema de algoritmo. Essa notícia sumiu. Nunca mais apareceu depois que a última vez que foi escolhido o ministro relator da nova Lava Jato. Ou seja, tudo isso que a gente acha que não tem a ver está muito próximo da nossa vida. Nós estamos sendo influenciados pela tecnologia diariamente, que ninguém vive sem a tecnologia, não é? Bom, eu queria informar para vocês também que há um ano atrás, a Comissão de Direito e TI, né, doutora Paula, realizamos aqui o primeiro Congresso Nacional de Advocacia na Era Digital. Realizamos durante 2 dias várias palestras, inclusive técnicas. E foi lançado aqui o certificado digital móvel, Mobile ID, e foi doado, né? Trouxe para os advogados, a gente trazendo a tecnologia. Todas essas palestras, inclusive com esses nomes de tecnologias disruptivas, o que já existe para a advocacia, está disponível no canal YouTube da OAB. Né? Chama lá, Congresso Advocacia na Era Digital. Entra no canal YouTube da OAB, se inscreve, esse evento também estará gravado lá, né, para acesso posterior. Quer dizer, a informação está ali, ela existe. O que nós temos que fazer é saber que ela existe primeiro, né, e acessar a informação. Antes de encerrar, eu registro aqui a presença da doutora Evelyn Schotz, que é a nossa membro da comissão, e também 2 grandes amigos da estrada da vida do estudo, não é? A Sônia Ferraz e o Cláudio Manfredi, que não conta quantos anos atrás, não. Nós fomos alunos do primeiro curso de e-lawyer da FGV, né? E nos encontramos recentemente, quer dizer, quantos anos está isso? A gente está estudando até hoje como aprendiz de feiticeiro, não é verdade? Vai abrir para pergunta? Tem alguma pergunta que possa queira ser feita? Pois não. Cumprimentando a todos pelas palestras maravilhosas. Eu lembrei daqueles livros do Isaac Asimov, Eu, Robô e outros, né, que já nos preparavam para essas novas tecnologias. O problema é que nós temos, por trás da inteligência artificial, a inteligência natural de todos nós, seres humanos. São os seres humanos que criaram esses avanços. Eu acho que o que está faltando é um equilíbrio, porque se nós ficarmos muito na dependência da máquina, acho que vamos chegar a uma exaustão e vamos futuramente retornar nos próprios passos, como nós vemos determinadas situações que ficaram fora do controle. No Brasil, a parte do acesso à informação é muito cara, nós pagamos internet muito cara, todas as mídias digitais, parece que há uma grande diferença entre as que existem em outros países, em outras partes do mundo, até comparando, você vê que para a realidade do nosso país, nós pagamos muito e temos um retorno praticamente desproporcional, porque é pouco, tanto é que os sistemas caem. Você vê nos bancos, os bancos, quando começaram a automação, eles reduziram a força de trabalho, várias pessoas perderam os seus empregos por conta do lucro. Nós temos aqueles controles, você como depositante ou você como cliente do banco, se você não tirar uma cópia de todos aqueles registros, aquilo é feito para pagar com o tempo. Então, você tem que controlar o que por conta própria, determinados tipos de mídia que você não tem controle. As informações ficam, o gerente e determinadas empresas têm mais informações a seu respeito do que você mesmo. Quer dizer, você fica, na realidade, mais nas mãos dessas tecnologias. Devemos nos preparar, sim, mas como nós chegarmos a esse equilíbrio? Porque eu vejo que nós somos empurrados para tecnologias sem freio. E aí nós, como em diversas fases da nossa vida, nós agora advogados, o pessoal mais velho que advogou há muitos anos, muitos de nós temos uma certa resistência, porque falta confiabilidade, credibilidade, porque as informações ficam nas mãos de terceiros e você não consegue ter esse controle, porque falham as regulações, falham as legislações, esses sistemas dos tribunais. Você vê o INSS mesmo, a página você não consegue ter acesso, pega as informações.
a imagem cai, dá erro, parece que aquilo é proposital, aí você tem que se deslocar várias vezes. Os andamentos processuais e as informações em diversas empresas. Nós, advogados, como nós vamos enfrentar isso, e nós também, os seres humanos, os nossos clientes, que também não acreditam, você perde assim, a confiança, você não tem segurança jurídica nessa área tecnológica, falta segurança. Como acreditar em algo que você paga caro e não tem retorno? Muito obrigada. Muito obrigada. Quer falar? Eu posso falar uma coisa? Claro. Então, eu entendo a indignação, mas como é que a gente pode ser propositivo a respeito disso? Porque a questão é sempre, a gente sempre tem uma tendência a achar que o problema ele está fora da gente. A tecnologia não tem nada a ver com a gente, ela nos foi imposta. Não, a tecnologia somos nós. Nós fazemos a tecnologia, nós consumimos a tecnologia. Na hora que ela nos serve, ela é boa. Na hora que ela não nos serve, ela não é boa. Então, a gente tem que começar a entender como é que a gente vive com esse dilema. A gente reclama que o Google tem muito acesso aos nossos dados, mas ninguém reclama que o Gmail é gratuito. Aí você não quer que ele tenha acesso aos seus dados, mas você usa. O Facebook é a mesma coisa. Claro que existem N assuntos a respeito da regulação e de como você tem que proteger os direitos da privacidade da pessoa. Mas falando especificamente do seu ponto, e foi interessante você falar sobre o exemplo bancário, quando os primeiros sistemas informáticos dos bancos apareceram, eles eram uma tragédia. Eles melhoraram imensamente. Você praticamente não vai mais a um banco para fazer qualquer coisa. E aqueles que melhoraram foram aqueles que os clientes fizeram que ficasse. Aquele que eles usavam, aqueles que eles pagavam ao banco, aqueles que não reclamavam para o banco e por aí vai. E, bom, qualquer um que advoga aqui para qualquer banco sabe que ainda continua havendo muita reclamação. Mas o que eu quero dizer é que o poder está na mão de vocês, advogados, de mais ninguém. Então, se vocês não se engajarem nisso como clientes, como usuários, aí mesmo é que a revolução tecnológica vai ficar completamente distante de vocês. Então, assumir uma posição assim, estão fazendo alguma coisa e eu estou sendo obrigado a me adaptar àquilo, então faça alguma coisa. Então, vai lá e contrata o serviço que é melhor, porque a livre concorrência vai fazer com que aquele serviço que é pior caia fora. Ou, quem sabe, ao invés de você usar o site gratuito do tribunal e reclamar que o tribunal, contrata uma empresa que fornece esse serviço que, às vezes, é um preço até baixo. Tem N outras maneiras. Participar de um fórum desses é uma excelente maneira. Então, a gente tem que tomar o nosso destino no nosso controle. Realmente, se você entregar na mão dos outros, você vai ter que ficar reclamando que os outros tomaram a decisão. Isso volta à minha frase anterior, à minha colocação anterior, de que hoje vocês estão alienados do processo, por livre e espontânea vontade. Eu discordo da Ana quando ela diz, o judiciário não me chama. O judiciário não tem que chamar. Vai lá, OAB, se coloca, inventa um serviço melhor para o seu advogado. Contrata uma empresa para fazer isso com vocês. Agora, ficar dizendo, não, o judiciário fez isso e agora eu sou obrigado a aceitar. Bom, então faz diferente. Não, olha só, a academia está fazendo um negócio aqui, nem veio conversar com a gente. Vai lá conversar com a academia. A gente tem que sair do nosso lugar de conforto para criar isso aí. Porque os outros estão fazendo. Não se esqueçam de que, hoje em dia, todo mundo tem um médico aqui que tem acesso a um sistema qualquer de consulta de sintomas. E ninguém pergunta isso para o médico. Né? Você pergunta para o médico que teve. E mais ainda, você sai do diagnóstico que o médico te dá, vai na sua casa, vai no Google e procura o diagnóstico você mesmo. Mas aí, se você acha uma informação no Google que você não gostou, você não liga para o Google para reclamar assim, você me desculpe, a sua informação não me satisfez. Você não está fazendo isso, você está assumindo um risco ao utilizar o Google. Porque você sabe que é uma base de dados muito larga, muito vasta, tudo mais. Para isso você paga um médico. Agora, os médicos tiveram que se adaptar ao uso da tecnologia para que eles pudessem competir com os demais médicos, os hospitais e por aí vai. Então, assim, nós estamos vendo o início, eu espero, o início de um processo que ainda vai ser bastante longo. E o processo que eu espero é ver vocês, advogados, participando disso ativamente. E não somente como espectadores de algo que está acontecendo à margem de vocês aqui. Porque não está. Ou pior ainda, vai acontecer. Rafael falou isso, Eduardo falou isso, eu falo isso para vocês. É inexorável.
vai acontecer. Não tem escapatória. Não tem escapatória, porque não há outro caminho. Deixa eu só complementar a fala do Rodrigo. Eu acho que a resposta, ela, na verdade, passa por todas as falas, né? A gente está falando de um cenário disruptivo, altamente complexo e, por ser tão novo, desperta uma reação e entra o desafio. E eu acho que o primeiro desafio, antes mesmo de regular, fazer regulações adequadas, é a gente entender. A gente não chegou no primeiro patamar, que é compreender o que está acontecendo à nossa volta. E se a gente não consegue compreender, nem como usuário, como é que a gente vai querer atender eficientemente, suficientemente o nosso cliente? Quantos de vocês, por exemplo, alguém que tem Smart TV da Samsung, por exemplo, só para eu ter uma ideia? Ninguém tem, sábios, né? Então a Samsung se envolveu num escândalo porque o microfone conseguia gravar todo o som ambiente dentro das nossas casas. E isso não era informado ao consumidor. Eu garanto a vocês, muitos advogados que adquiriram isso não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. E eu estou dando um exemplo hipotético de Smart TV da Samsung, porque isso vale para todos os dispositivos conectados ao nosso redor. E a gente não tem ideia do que está acontecendo. E isso é o exemplo mais básico que eu consigo dar. Se a gente compreender o que está havendo, a gente não consegue propor regulações adequadas, discutir enquanto sociedade, né, e nem atender na advocacia. Mas nos exemplos mais complexos, a Microsoft, por exemplo, soltou um perfil robótico, de bot, né, no Twitter, que foi o Tai. E esse perfil virou nazista em algumas horas. Ele começou a proferir expressões discriminatórias contra feministas, dizendo que Hitler estava certo, etc. Então, gerou dano, certo? Discriminação é contra a Constituição, etc. Não pode. Então, quem que é responsável por esse dano gerado? Já que o programador da Microsoft não programou as expressões difamatórias, discriminatórias ou racistas. Isso foi fruto da interação do robô com as pessoas. Você vai processar todo mundo que ajudou o robô a agir dessa forma? Porque as pessoas que interagiram com ele ajudaram a moldar a visão de mundo desse robô que projetou o dano. Quem é o responsável por esse fato? Ou, eu estou falando de coisas presentes, tá? Não estou falando de coisas futuras. A gente já tem que atender essas demandas. Ou, um robô agora que faz cirurgia médica. A gente tem nos hospitais agora braços mecânicos, que às vezes não precisa nem do médico colocar a cabecinha ali atrás do aparelho para monitorar. Deixa o robô fazer a cirurgia. Ele vai fazer com muito mais eficiência que o médico. E aí o robô vai e gera um dano. Quem que é o responsável? Vocês vão dizer, a empresa que criou. Não, às vezes não. Isso foi um problema de manutenção que a empresa não conseguiria prever. É o hospital? E se não for um problema de manutenção do hospital, for um problema de interação, então é um cenário hiper complexo. A gente vai ter que atender essas demandas. A gente está num passo muito anterior. Num passo em que nós, como advogados, em primeira instância, usuários de tecnologia, não sabemos o que está acontecendo. Então a gente precisa chegar nesse awareness, de consciência crítica, para poder atender essas novas demandas que vão surgir. Então acho que isso conecta com todas as falas que tiveram aqui. Só para fechar aqui esse raciocínio, acho que a gente tem um caso que é bem próximo a gente, computação em nuvem. Sei lá, uma década atrás, eu explicava às pessoas o que é computação em nuvem, o que é isso. E houve um amadurecimento, houve um conhecimento, houve discussões. Hoje o governo brasileiro tem maneiras que eles recomendam, inclusive, a adoção. E está aí no nosso celular. A gente entende, basicamente, você não sabe explicar, talvez, em detalhes a infraestrutura que está por trás, mas, com certeza, todo mundo está se beneficiando do seu arquivo ali disponível ou algum serviço ali que está sendo oferecido mais barato por essa tecnologia. Então, esse estágio de conhecer e de se aprofundar, ele é extremamente importante e a gente tem que começar ele, né? Não pode esperar mais, não pode perder mais tempo. Então, algumas figuras públicas, né, foram à imprensa falando sobre justamente a distopia da tecnologia, como seremos substituídos por robôs ou muito mais, como seria o fim da humanidade. O Stephen Hawking
também deu essa declaração. E eles entram em pé de guerra com outras figuras públicas, como Mark Zuckerberg. Então, o Elon Musk está em toda hora em embates na mídia com Mark Zuckerberg, que está investindo pesado em tecnologia de machine learning, inteligência artificial, por aí vai. O Google também, etc. Então, eles não acham que isso vai ser o fim da humanidade, eles acham que vai ser um aprimoramento da humanidade. Como a gente falou, a tecnologia já é um cenário presente. E, em vez de ter esse futuro, talvez, catastrófico, a gente teria que pensar como se aliar e, talvez, somar a tecnologia para ter uma eficiência maior e ter ganhos a partir disso. O Parlamento Europeu está regulando agora a robótica e acabou de soltar um relatório, na verdade, em 2016, e está fazendo atualizações, regulando essa área. E a primeira citação desse relatório do Parlamento Europeu cita a ficção, porque cita o Eu, Robô do Asimov, as 3 leis da robótica. Então, gente, isso é interessante para a gente notar de que o que era ficção agora é realidade. A regulação do Parlamento Europeu partiu da ficção e agora chegou no direito, dizendo que o direito tem que avançar e pensa numa regulação, por exemplo, de pessoa eletrônica. A gente tem a pessoa física, a gente avançou para a pessoa jurídica, a gente agora atribui direitos a animais, como nos Estados Unidos. Eu dei exemplo do macaco, né, inclusive. Aqui também, alguns países da Europa também estão atribuindo direitos a animais sencientes. E agora a pessoa eletrônica. A gente tem que entender como que essa pessoa funciona. Não sei se vocês perceberam naquele relatório do investimento para 2018, uma das coisas que está sendo muito investido pelas empresas é a ideia do gêmeo virtual, que é o seu assistente que vai fazer coisas por você, que vai te trazer facilidade. E esse é alguém para se regular. Ele é você, ele é uma pessoa diferente. Exatamente. E aí como que a gente vai regular essas novas pessoas que já são uma realidade, aproveitando o potencial de inovação tecnológico desses novos agentes, né? Mas, ao mesmo tempo, tentando coibir abusos. Acho que essa é a pergunta dela, né? Mas, para tentar pensar nessa regulação adequada, a gente precisa entender o funcionamento da tecnologia. Por isso que hoje, quando eu escrevo um artigo, eu não consigo mais escrever artigo acadêmico sozinho. Eu tenho que ter um engenheiro de dados do meu lado, né? Um filósofo, porque a gente precisa somar essas expertises. E a gente precisa somar também com as novas tecnologias. Só um minutinho. Vai, a última perguntinha, então. Não, nem uma pergunta, acho que é só para complementar o que a primeira doutora estava falando. Eu acho que em outros países deve ser diferente. O que acontece aqui no Brasil é assim, é jogado para a gente processo eletrônico, agora televisão digital, jogado. Não tem vamos dizer assim, um acompanhamento, cursos e tal. Eu vou falar até, infelizmente, da minha experiência própria. Meu pai faleceu, no dia seguinte o cartório estava com a certidão, teria que tirar a certidão digital, eletrônica. Nenhum cartório fez isso. Tivemos que pagar para poder preparar o corpo dele, porque tinha que passar mais de um dia, porque não conseguimos tirar a certidão de óbito, nem tampouco a certidão para cremação. Eu me via na situação de ter que fazer um pedido de liminar, eu não tinha cabeça para fazer isso. Lembrei de uma pessoa que trabalha no fórum, né, uma pessoa muito amiga minha, para ver se me orientava. E aí depois de um dia, acho que 2 dias, e eu consegui ser recebida no 18º ofício de notas. Só a nossa família, porque ninguém estava atendendo, nem na Joaquim Palhares, nem na Tijuca, porque, além deles não terem recebido curso adequado para o processo eletrônico, o maquinário também não estava funcionando. Aí, aquela coisa, alguém pagou o prejuízo, não só moral, mas o prejuízo material, porque tivemos que pagar mais por causa disso. A quem eu deveria processar? Deixa para lá, ficou por isso mesmo. Aí aquela coisa, jogado para a gente, nós advogados, até para o usuário, aí eu não digo nem nós advogados, nós advogados a gente já fica louco, né? Imagina o usuário. Então, e fora o serviço. A gente entra na internet, aquela internet
A tecnologia não é a culpada, né, Ismael? A culpa é de quem não é. está gerindo a tecnologia de acordo, inclusive para isso que eu falo quando é jogado em cima da gente. É isso, né? Não nos ouve, não testa, não tem a usabilidade, não tem nenhuma dos requisitos indispensáveis, né? Nós não vivemos sem ela, nós precisamos só de pessoas que sabem gerir melhor. Pois é, então eu acho que é por aí. Acho que a gente tem que, não sei o que a gente pode fazer para, entendeu? Fazer valer o nosso direito, entendeu? De ser respeitado, de ter A um nossa melhor interlocução é que a gente serviços. faz, se não está satisfeito, você vai no CNJ, mas CNJ também nós só temos 2 votos, o resto tudo é juiz. Né? Então, graças a Deus, temos tido algumas vitórias. Né? Se eu puder falar uma coisa só sobre isso rápida, que é a seguinte, a gente tem que tomar um cuidado. Eu entendo e concordo que não é um problema de tecnologia esse é um problema de serviço, é um problema do Poder do Judiciário. Eu já participei de N discussões sobre o uso de tecnologia no mercado jurídico, e todas elas acabam caindo no judiciário. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a conversa ela passa a ser muito a respeito do serviço que o judiciário presta. Péssimo. Não vamos entrar na discussão se sim ou se não. Eu acho que a discussão que a gente propõe aqui ela é maior. O Poder Judiciário ele é um pedaço da sua atividade. Pode ser um pedaço do qual você é extremamente dependente, porque você precisa saber como está o andamento, você precisa peticionar, você precisa fazer várias coisas. Mas a tecnologia e o uso da tecnologia, eles têm que permear, ou eles vão permear a sua atividade como um todo. E o Poder Judiciário vai ser um pedacinho dele. E o resto todo? A sua gestão de tempo, a sua gestão de documentos, o seu conhecimento, aonde você adquire ele, como você vai fazer o seu trabalho acontecer mais rapidamente, porque você foi capaz de identificar os padrões, como é que você vai saber dizer, através do uso de extração de analíticos, como é que um determinado juiz pensa ou não pensa a respeito de uma determinada causa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente conversa sobre tecnologia e o mercado jurídico, porque a conversa ela é sequestrada para o judiciário. O problema é tão grande que a conversa ela sempre vai para lá. E a gente sempre acaba dando os exemplos do judiciário. Vamos olhar todos os outros. Né? Deixa eu te dizer uma coisa. Os Estados Unidos, que lideram esforços gigantescos no uso de tecnologia no mercado jurídico, eles não têm petição eletrônica. Não tem. Se você for parar para pensar, inclusive, pega de novo o exemplo bancário. Você vai em outros países, você pode ir até na Alemanha, você vai no Japão, você não tem sistema de transferir dinheiro por smartphone. Então, assim, a gente é extremamente evoluído em certas coisas, mas a gente faz muitas vezes a evolução de uma maneira bastante brasileira. A gente sai implementando o negócio sem gastar o tempo de entender, sem gastar o tempo de discutir e esperando que os outros resolvam os nossos problemas por nós. Então, o advogado não participa, o judiciário não pergunta, a ordem não consegue falar porque o CNJ não está ouvindo. E, nesse meio do caminho, quem se ferra para falar em português bem claro é você. Então, tá bom, o que você pode fazer para fazer isso? Você pode virar e falar assim, tá, a tecnologia é uma bosta. Desculpa, gente. Você pode falar isso. A tecnologia não funciona, olha aí, está o Poder Judiciário para me provar que não funciona. A gente senta aqui, é que eu não vou ter tempo agora, eu te dou mais 25 exemplos de tecnologia para o sistema jurídico que funciona. E funciona muito bem. Então, assim, a gente sempre vai ficar nesse debate. A gente tem que tomar cuidado. O judiciário é um problema de serviço público, que é uma droga no Brasil como um todo. A tecnologia não tem nada a ver com isso. Não é a tecnologia do judiciário que é ruim, é o judiciário que é ruim. O almoço é rápido, tá? Na volta você faz, senão nós não temos tempo de comentar. 2h30, não é, o Bruno? 2h30, é um lanche, tá? Obrigada.